Tomei o elixir da imortalidade originalmente feito para Qin Shi Huang, mas embora tenha obtido vida eterna, não sou invulnerável. Se meu corpo for ferido, ainda posso morrer. Para sobreviver, tornei-me um andarilho sem lar. Para minha surpresa, no segundo ano, vi um pequeno mendigo como eu, que havia ofendido um nobre. Foi espancado até a morte pelo tio. No terceiro ano, vi um cultivador maligno que, para cultivar, massacrou toda a cidade. Aquele cultivador maligno apenas olhou para mim de longe e me assustou a ponto de correr desesperadamente por 7 dias e 7 noites. Só então percebi que o mundo do cultivo imortal era muito perigoso. Afinal, mesmo com a longevidade, ser morto por alguém poderoso não vale a pena. Como não tenho raízes espirituais, não posso cultivar. Então decidi primeiro arranjar um emprego secundário. Neste dia, cheguei a uma ferraria. O velho ferreiro viu que eu era solitário e sem lar. E sua esposa e filhos morreram cedo. Agora ele está sozinho. O velho ferreiro também espera que alguém cuide dele na velhice. Então ele me aceitou como aprendiz. Durante este mês, tenho balançado o martelo sem parar todos os dias. Agora já consigo fazer algumas ferramentas agrícolas comuns. O trabalho de ferreiro se divide em aprendiz, nível inicial, nível médio, nível avançado. Acima disso está o nível mestre. Ou seja, um praticante de Qi. Mesmo que um praticante de Qi pratique com facas, espadas ou varas, será mais poderoso do que armas comuns. Portanto, um praticante de Qi sem cultivo também é uma existência inatingível para os mortais. A primavera passa e o outono chega. Em um piscar de olhos, se passaram 2 anos e meio. Neste dia, meu nível de forja atingiu o nível mestre. Mal posso esperar para forjar uma faca. Segurando a faca longa, posso sentir claramente o feedback que a faca me dá, aumentando meu poder mágico em 20%. Corta cabelo com um sopro e corta ferro como lama. Isso já saiu do nível de uma faca mortal comum. Depois de observar o suficiente, coloquei a faca longa de volta no algodão e a derreti diretamente. Nos últimos 2 anos, parece que o mundo exterior não está tranquilo. Pessoas misteriosas aparecem frequentemente na aldeia. Suspeito que haja muitos cultivadores entre eles, seguindo o princípio de ser discreto e discreto. As ferramentas que tenho forjado recentemente são feitas o mais comuns possível, com medo de atrair a atenção dos cultivadores. Mas em poucos dias, a aldeia vizinha espalhou a notícia de que foi roubada por bandidos. Os moradores entraram em pânico ao ouvir isso. Nos últimos meses, os rumores se espalham frequentemente de que a corte está instável, os senhores da guerra estão em guerra e o banditismo é desenfreado. Frequentemente se espalha a notícia de que certas aldeias foram roubadas. Eu também estava um pouco com medo, então forjei uma faca longa do mais alto nível durante a noite. Pedi ao mestre Li Chinil para entregá-la a um velho de sobrenome Shen na mesma aldeia e pedi que ele mentisse dizendo que era um antigo praticante de Qi que havia dado a ele. Então, pedi ao velho Shen para entregar a faca ao capitão da guarda da aldeia e mentir novamente que era uma herança de família. Deixe usá-la para proteger a aldeia. E o capitão da guarda chamado Wang Xiaopampan ficou tão animado quando recebeu a faca longa. E repetidamente garantiu ao velho Shen que definitivamente protegeria o povo da aldeia. Com certeza. Poucos dias depois, mais de uma dezena de bandidos chegaram em grande número a Fangshiken. Os moradores se esconderam em uma caverna na montanha atrás. Eu não fui exceção, levei meu mestre para se esconder. Não demorou muito para que um membro da guarda viesse informar que aquele grupo de bandidos foi morto pelo capitão Wang Xiaopampan. Morto. Depois que todos saíram, descobriram que muitos bandidos foram cortados ao meio. O corte era liso como um espelho. Meu mestre Li Chenil e eu não ficamos muito surpresos com este resultado. Os dois esperavam por isso há muito tempo. O tempo passa depressa, 30 anos se passaram em um piscar de olhos. Meu nível de forja melhorou constantemente, um nível a cada 2 anos e meio. Não pude deixar de verificar o painel do sistema da longevidade dos 10.000 caminhos. O nível de forja sempre foi o nível de Deus antigo. O caminho do fogo e o caminho do ouro são ambos o nível de Deus antigo. Agora uso materiais comuns. Já consigo forjar alguns artefatos divinos, mas não tenho coragem e não sei se os artefatos divinos se rebelarão contra o ferreiro. Então só ouso forjar alguns artefatos imortais de baixo nível. Agora as roupas em meu corpo são todas artefatos imortais, e por causa das restrições de cultivo, não consigo controlá-los, então eles apenas desempenham um papel protetor, arrumando minha bancada de trabalho. Terminei de forjar o ferro mais cedo hoje. Caminhei em direção ao quarto do mestre Li Chenil com um humor um pouco pesado.
Mais de 30 anos se passaram, ele já tem 80 e 90 anos. Nos últimos dias, o professor tem me dito algumas bobagens. Filho, a coisa mais certa que fiz nesta vida foi aceitá-lo como meu discípulo. É uma pena que eu não tenha visto você se casar e ter filhos. Mas também estou curioso. Como é que você, garoto, sempre foi jovem e não mudou? Você é imortal? Ao ouvir isso, apenas disse levemente, mestre, não brinque. Como pode haver imortalidade? Vou cozinhar para você. Li Tianyu olhou para minhas costas que partiam, ficando cada vez mais borradas. Finalmente, ficou escuro. Só quando voltei descobri que ele já havia partido. Com um sorriso no rosto, mestre, gritei de tristeza. Toda a aldeia veio para a encosta do ferreiro. Eu vesti roupas de luto brancas e bati a cabeça algumas vezes no caixão de Li Tianyu, com a ajuda dos moradores da aldeia. O funeral de 15 dias foi grandioso. O funeral foi grandioso. Depois de enterrar Li Tianyu, procurei por muito tempo e finalmente encontrei um livro antigo amarelado em um canto de pé de galinha. Técnica de mudança facial. Comprei isso alguns anos atrás, quando um velho mendigo veio para a aldeia vendendo segredos. Estou na aldeia há mais de 30 anos e não mudei nada. Isso está chamando muita atenção. Se isso se espalhar, quem sabe que tipo de problemas isso causará? Para evitar problemas desnecessários, eu me preparo para usar a técnica de mudança facial para alterar minha aparência. Abro a técnica de mudança facial. Comecei a ler. Imediatamente, palavras como 1 mais 1 apareceram no livro. Rapidamente encontrei muitos materiais para fazer adereços e cosméticos. Então comecei a mudar minha aparência. Externamente, o que se mostra é uma imagem levemente envelhecida. Mais 2 anos e meio se passaram. Neste dia, do lado de fora da minha ferraria, veio um pequeno mendigo. Como eu quando cheguei aqui, o pequeno mendigo ficava parado do lado de fora todos os dias, me observando forjar. Eu chamei o pequeno mendigo. De quem você é filho? O pequeno mendigo abaixou levemente a cabeça e disse que não tinha paz nem casa. Que tal isso? Você me aceita como mestre. Eu te ensino a forjar. Daqui para frente, este será seu lar. O pequeno mendigo hesitou por muito tempo. Finalmente concordou. A partir deste dia, a ferraria teve mais um pequeno mendigo. Eu lentamente o ensinei a forjar e então entreguei todo o trabalho a ele. Com o passar do tempo, eu soube que o verdadeiro nome do pequeno mendigo era Efan, nascido em uma pequena família de cultivadores. Como a família foi destruída, então ele foi parar nas ruas. Com a minha orientação e educação, chamei o pequeno Efan com mais facilidade. Em pouco tempo, Efan já era capaz de se virar sozinho. E eu comecei a vida de aposentado, plantando vegetais todos os dias, criando porcos e soltando gado. Sob minha educação, o nível de cultivo de Qi de Efan progrediu muito rapidamente. Gradualmente, Efan percebeu que seu mestre deveria ser um especialista isolado do mundo. Pensando nisso, ele não pôde deixar de ficar animado. Seus punhos não puderam deixar de se cerrar. Esta era a chance dele. Ele tinha que aproveitá-la para vingar sua família. Neste dia, Efan viu seu mestre carregando um monte de materiais para a bancada e começou a refinar. Efan não perdeu esta oportunidade. Observando atentamente, a velocidade das minhas mãos era extremamente rápida. As chamas brilhavam frequentemente. Em breve, peças foram refinadas uma a uma. Bum! Um estrondo ressoou na mente de Efan. O nível de cultivo de Qi atingiu diretamente o nível de mestre. Então ele desmaiou diretamente. Eu não pude deixar de parar o movimento em minhas mãos e levei Efan para dentro da sala. Meu próprio nível de cultivo de Qi era muito alto. Desta vez, também foi refinado com força total. Com o nível atual de Efan, ele ainda não conseguia suportar. Felizmente, usei o disfarce para ocultar um pouco da aura. Caso contrário, o protagonista Efan teria morrido. Talvez outro livro teria sido cancelado. Desta vez, eu estava refinando um artefato ultra antigo, para me preparar para o resto da minha vida. Para não ser retaliado, coloquei proibições neste artefato. Primeiro, não trair ou desobedecer às ordens do mestre. Segundo, não gerar pensamentos malignos em relação ao cultivador de Qi e ao mestre. Terceiro, não atacar mortais sem o consentimento do mestre. O protótipo deste artefato ultra antigo é um leque dobrável, com 9 varetas, um pino de leque, uma superfície de leque composta. As peças combinadas finalmente tomaram forma. Em um lugar que eu não sabia, todo o reino divino estava em turbulência. Regras estavam surgindo. Inúmeras existências ultra-antigas de grande poder foram despertadas, uma após a outra,
calcularam com os dedos. Inevitavelmente, seus rostos empalideceram, enquanto eu não percebia nada. Eu estava muito cansado agora. Minhas pálpebras não conseguiam se levantar. Adormeci gradualmente. Este leque dobrável consumiu toda a minha energia. Minha própria fonte foi danificada. Quando acordei, já se passaram vários dias. Abrindo os olhos, Liefan estava ocupado correndo de um lado para o outro, servindo chá e água. Liefan, você não tem nada que queira me perguntar? Liefan respondeu enquanto fazia as coisas. O que devo saber, o mestre me dirá. O que não devo saber, não ouso saber. Eu não me importo com o que Liefan pensa. Continuo dizendo. Na verdade, o mestre é um daoísta. Daoístas são os cultivadores de Qi mais poderosos do reino mortal, capazes de refinar artefatos roubados que até mesmo os cultivadores de tribulação transcendente desejam. Cada um é um gigante do mundo do cultivo. Na minha época de auge, fui secretamente atacado por traidores. Meu cultivo foi desperdiçado. Só posso me esconder nesta pequena vila e viver precariamente. Talvez meus dias estejam contados. Liefan se ajoelhou diretamente diante de mim. Mestre, nunca esquecerei sua grande bondade. Definitivamente irei retribuir ao mestre. Um dia. O tempo passa rapidamente. 20 anos se passaram num piscar de olhos. Liefan já está com uma aparência de meia-idade. O nível de cultivo de Qi atingiu diretamente o nível de daoísta, enquanto eu estava deitado na cama com uma aparência de velho decrépito. Pequeno Liefan, o mestre está quase partindo. Este é o manual de cultivo que o mestre cultivou em seu auge. Foi confiando neste manual de cultivo de Qi que alcancei o nível de daoísta. Seu ponto de partida é mais alto que o do mestre. Espero que você possa ir longe. Liefan rapidamente pegou o pergaminho dourado em minha mão. Vendo as palavras 5 anos de cultivo de Qi, 3 anos de simulação acima, ele ficou surpreso. Liefan rapidamente olhou para mim. Mestre, mesmo que eu não mude, mas eu já fechei meus olhos. Liefan rapidamente se adiantou e estendeu a mão para testar minha respiração. Mestre! Um grito de tristeza. A partir de então, havia mais uma lápide na montanha, e o túmulo do mestre Li Chiou, do outro lado, se encaravam à distância, dentro do reino de Kangoo, na vila de Linyuan. Hoje, um pequeno mendigo entrou na vila. Alguns dias depois, com a ajuda dos aldeões, ele construiu uma pequena casa de palha na vila de Linyuan e se estabeleceu. E essa pessoa era eu, que viajou continuamente por mais de 2 meses. Em Linyuan, usei o pseudônimo de Li Xian, velho Bai. O que você acha de se estabelecer neste lugar? Eu disse enquanto limpava. Estranhamente, não havia ninguém por perto. Ventilando-se suavemente com um leque dobrável. Só eu consigo ver essa pessoa, é o espírito de um artefato super antigo. Dei-lhe o nome de Lao Bai. Lao Bai segura um leque dobrável numa mão, até que está bom. As pessoas aqui são muito acolhedoras, acho que também é bom. Por acaso, há um médico famoso por aqui. Primeiro vou aprender medicina com ele. De que serve aprender medicina, mestre? Não é por nada, mas você precisa começar a cultivar logo, contanto que seu cultivo me alcance, em um piscar de olhos. Eu te levarei para dominar os incontáveis mundos de Zutian. As palavras de Lao Bai não são nada exageradas, como o meu artefato super antigo. Contanto que eu tenha cultivo para guiá-lo, ele será invencível em um piscar de olhos. Praticar o dedo por muito tempo. Claro, as funções estão todas disponíveis e o espaço de Lao Bai também pode plantar coisas vivas. E pode acelerar o tempo, pausar o tempo, reverter o tempo. Eu já deixei Lao Bai experimentar no caminho. O poder é extremamente terrível. No entanto, Lao Bai disse que quando ele fez um movimento, parece ter atraído a atenção de alguma existência. Isso me assustou muito. Apressei-me a instruir Lao Bai no futuro. Ninguém deve agir à vontade. A existência que pode prestar atenção aos artefatos super antigos definitivamente não estará abaixo desse nível. Se isso for descoberto, não sei como vou morrer, depois de arrumar a casa. Levei Lao Bai para a casa do único médico da aldeia, Yan Qingjiu. Yan Qingjiu também gosta muito de mim. Então, depois que expressei meu desejo de me tornar um discípulo, ele também ficou muito feliz. Nos dias seguintes, eu sigo Yan Qingjiu todos os dias para estudar, lendo livros sobre ervas medicinais e livros de medicina. Ocasionalmente, vou para as montanhas com Yan Qingjiu para coletar ervas. Ou vá tratar pacientes. Minha ocupação secundária também está acesa correspondentemente. Conhecimento básico de ervas medicinais. Introdução à medicina. Um mês depois, meu conhecimento de medicina e ervas medicinais melhorou constantemente.
Então comecei a tratar pacientes sozinho. No meu tempo livre, ia para as montanhas coletar ervas medicinais como meu mestre Yang Qingjiu. Neste dia, fui para as montanhas coletar ervas medicinais como de costume. No caminho, encontrei uma cobra moribunda. Para testar minhas habilidades médicas, eu a tratei. A partir desse dia, eu sempre a via quando ia para a montanha. Essa cobra pode ter inteligência espiritual. Lembrou-se da minha gentileza. Ocasionalmente, eu jogava um pêssego para ela. Eu não esperava que ela realmente comesse. Depois de pensar sobre isso, fiquei aliviado. Afinal, é um pêssego com energia espiritual. Deve ser de grande ajuda para a cobra preguiçosa. Mais 30 anos se passaram num piscar de olhos. Neste momento, a cabana de palha do pátio está cheia de fumaça. Um fogão construído com pedras sustenta um pequeno frasco. Este é um dispositivo medicinal que refinei casualmente. Lao Bai flutua no ar, com uma cobra preguiçosa deitada ao lado dele. A cobra preguiçosa voltou há mais de 10 anos. Eu costumo nutri-la com o caminho da reprodução. De vez em quando, dou um pouco de água. Uma cobra foi criada à força para ser vegetariana. Lao Bai, Xiaolai, vou começar a refinar pílulas. Já se passaram mais de 30 anos desde que cheguei à vila de Linyu. Meus caminhos de ervas medicinais e medicina atingiram um nível divino extraordinário. Juntamente com os caminhos de plantio e reprodução, também atingiram um nível divino extraordinário. Acumulei por tanto tempo. Na verdade, estou aqui para refinar pílulas. Lao Bai e Xiaolai acenaram com a cabeça ao mesmo tempo, ansiosos para me observar. Eu não perdi tempo. Depois que o forno de pílulas pré-aqueceu, joguei ervas espirituais nele. Em pouco tempo, uma massa preta foi refinada. Com certeza. Refinar pílulas não é tão fácil. Felizmente, a experiência de refinar pílulas também aumentou. Já se passaram 30 anos desde que comecei a refinar pílulas. Hoje, meu mestre Yang Qingjiu faleceu. Fui prestar meus respeitos. Como discípulo, também vesti roupas de luto. Antes da morte do mestre, eu também o visitei. Yang Qingjiu não parava de me elogiar e de se orgulhar de não ter aceitado este discípulo. Nos primeiros 2 anos de aprendizado, os pacientes nas aldeias vizinhas estavam basicamente sendo tratados por mim. A maior parte das taxas recebidas foi dividida com a família do mestre. Nas minhas palavras, eu não administro minha própria família e não preciso de dinheiro. Mas o mestre ainda tem uma família para criar. Não posso deixar o discípulo faminto matar o mestre. E a razão que eu usei também é muito simples. Deixe-me cuidar do paciente para que ele possa cortar o karma. Yang Qingjiu não recusou depois de ouvir isso. Agora, mais de 60 anos se passaram e me tornei o médico milagroso nas aldeias vizinhas, salvando milhares de pacientes. Yang Qingjiu tem um filho chamado Yang Shen, que tem mais de 50 anos. Como Yang Qingjiu teve em idade avançada, ele o mimou muito, então ele desenvolveu o hábito de ser preguiçoso e ocioso. Isso tornou sua nora e filhos miseráveis. Eles trabalhavam duro do amanhecer ao anoitecer todos os dias, e suas economias eram usadas para apostar. Depois que terminei de me curvar no salão de luto, Yang Shen me cumprimentou apressadamente. Irmão mais velho. Meu pai se foi. Veja, no futuro, as despesas médicas. Como eu não entenderia o que ele queria dizer? Fingi suspirar. Irmão mais novo. Veja, meus velhos ossos também estão quase acabando. A partir de hoje, decidi não praticar mais medicina. Naturalmente, não haverá mais despesas médicas. As despesas médicas acumuladas ao longo de 60 anos. Não é uma pequena quantia, o suficiente para pagar a bondade de Yang Qingjiu. A expressão de Yang Shen depois de ouvir minhas palavras. É meio feio. A família deles consegue viver melhor que os outros por causa das minhas despesas médicas. Se eu parar, a vida deles no futuro será inimaginável. Xixiun. Não pode. Meu pai se foi e você esqueceu a bondade dele? Você chegou onde está hoje por causa do meu pai. Yang Shen me encarou e disse palavra por palavra. Eu não dei uma boa cara para ele. A bondade do Shifu eu nunca esquecerei em toda a minha vida. Mas o que isso tem a ver com você? Além de me pedir dinheiro, o que mais você fez por mim? Depois de dizer isso, não me importei mais com ele e me virei para ir embora. O funeral de Yang Qingjiu não teve nenhum problema. Ocorreu sem problemas, porque eu estava pagando por tudo, então Yang Shen não ousou dizer nada. No segundo dia após o término do funeral, Yang Shen, não querendo desistir, foi diretamente para minha casa, mas ao abrir a porta descobriu que eu já estava morto há muito tempo. Meu corpo estava frio e sem fôlego. Então, assim que o funeral terminou, ele continuou. A partir daí,
a Vila Ninger teve um túmulo a mais. O dinheiro do funeral de Li Shenniu foi arrecadado por pessoas de vilas vizinhas. Yang Shen não deu um centavo. Acho engraçado que eu possa dizer que criei Yang Shen por décadas, mas no final não estava disposto a dar um tostão para o funeral. Em uma pequena cidade, eu, um pequeno mendigo, estava agachado à beira da rua, com uma tigela quebrada colocada na frente. Lao Bai estava flutuando atrás de mim, com um olhar de descrença. Você disse que é um praticante de nível divino ultra antigo. Orando aqui, se outros souberem, não sei o que vão pensar. Você entende alguma coisa? Isso se chama pequena reclusão no campo, grande reclusão na cidade. Lao Bai pareceu desdenhoso ao ouvir isso. Eu não entendo. Só sei que se você quer dinheiro, pode ganhar a vida facilmente forjando ferro. Por que mendigar? Se você quer aprender mais, considere isso como cultivo. Se você estiver cultivando, alguns anos não serão suficientes. Sempre me senti impotente em relação ao talento, porque mesmo que outras pessoas não tenham raízes espirituais, elas ainda podem absorver energia espiritual para cultivar por outros meios. Como o refinamento do corpo, o grande erudito, o adivinho. Mas eu simplesmente não consigo. Meu corpo parece ter rancor contra a energia espiritual e simplesmente não consegue retê-la. Ou talvez a energia espiritual me evite. Enquanto falava, olhei para a rua e disse rapidamente, não fale. Ele está vindo. Eu vi um velhinho caminhando vagarosamente pela rua com um saco de pano nas costas. Este velho se chama Kilian Fu. Ele é o mestre de Yin e Yang mais famoso nas vilas vizinhas, versado em leitura da sorte, adivinhação, Feng Shui e transcendência. Este é o meu próximo objetivo. Já há alguns meses, a última jornada. Logo, Kilian Fu chegou na minha frente e eu gritei rapidamente. Bom senhor, seja gentil, me dê um pouco. Kilian Fu inconscientemente procurou a voz e me olhou, e ficou imediatamente estupefato. Ele caminhou diretamente até mim. Ele me avaliou de cima a baixo. TSK, TSK, incrível. Este osso, esta fisionomia. Um talento raro em 10.000 anos. Criança, você está disposta a me aceitar como seu mestre? Aprender a adivinhação, a leitura da sorte e o caminho do Yin e Yang Feng Shui. Eu levantei a cabeça e perguntei, posso comer o suficiente? Kilian Fu não pôde deixar de se sentir angustiado ao ouvir isso. Sim, sim, sim. Contanto que você aprenda, onde quer que você vá. Todos o receberão calorosamente. Haverá peixe e carne em abundância. Próximo. Kilian Fu me levou para casa e realizou uma cerimônia de discipulado muito solene. Fiquei radiante por dentro. Eu não esperava que o plano fosse tão tranquilo. O caminho do disfarce é realmente útil. Isso mesmo. Eu usei o caminho do disfarce para mudar minha fisionomia e ossos, disfarçando-me como o talento raro de um mestre de Yin e Yang enganou Kilian Fu. Após o término da cerimônia de discipulado, eu fiquei na casa de Kilian Fu. Kilian Fu já era um solitário, então não havia nenhum inconveniente. Eu também perguntei curiosamente por que Kilian Fu não procurava uma esposa. Kilian Fu me disse, aqueles que fazem este trabalho inevitavelmente sofrerão de 5 deficiências e 3 ausências. Não é que ele não queira encontrar uma. É que ele não consegue encontrar uma. Depois de me acomodar, Kilian Fu me deu uma pilha de livros. Depois de me familiarizar com eles, eu o segui para aprender. Em um piscar de olhos. Eu estudei por mais 2 anos e meio, e meu caminho do Feng Shui atingiu o nível de mestre. 2 anos e meio, meu nível já está no mesmo nível de Kilian Fu. Muitas vezes, quando eu e Kilian Fu saímos, eu fazia tudo. Kilian Fu estava quase sorrindo de orelha a orelha. Ele realmente não escolheu o discípulo errado. Desta vez, um velho de uma família faleceu e os dois foram convidados a realizar um ritual. Eu estava segurando um grande gongo, de pé na frente do caixão, com um livro de escrituras colocado na frente, e eu estava fazendo barulho, tocando o grande gongo algumas vezes. Esta profissão é conhecida como Senhor Grande Gongo entre o povo. Como o nome sugere, é alguém que toca o grande gongo e canta escrituras. Pode-se dizer que agora sou um serviço completo de funerais. Eu posso resolver tudo. Primeiro, eu trato a doença. Se eu não conseguir curá-la, eu me torno um feiticeiro diretamente. A propósito, toco Suona e depois vejo os dias. Perfeito. Os dias são calmos como a água. Mas sempre se descobrem novas alegrias. 40 anos não significam nada para um imortal como eu. Mas para os mortais, é como uma vida inteira. Como Kilian Fu. Neste momento, ele está todo enrugado e decrépito, respirando com dificuldade. Meu garotinho, não vou durar muito.
Nossa profissão tem muitas coisas boas. A única coisa ruim é poder ver seu futuro, tudo de uma vez. Enxuguei uma lágrima. Mestre, na verdade, você estava errado. Você sempre disse que estava destinado à solidão, por isso não procurou uma esposa. Mas nós... Não fui eu que te acompanhei? Então você não calculou direito, porque você não está sozinho nesta vida. Ha ha ha, Killian Fu não pôde deixar de rir. Sim, eu não estou sozinho nesta vida, nem vivi em vão, porque recebi um bom discípulo. Mas é uma pena que eu não tenha netos. Eu balancei a mão lentamente. Mestre, não se preocupe, vou encontrar um no futuro. Vou fazer com que nossa linhagem continue para sempre. Killian Fu assentiu. Na verdade, Weishi já havia escolhido um lugar para si. Fica na cordilheira de Qianlong, no topo do pico. Xiaoan Xian. Não precisa ser um lugar Huang, também pode ser um taoísta. Mestre Yin Yang. O acima é chamado de Mestre Celestial, e então é o Mestre Celestial adjunto. Na internet também são chamados de taoístas, e Killian Fu é apenas um Mestre Celestial de nível básico. Para ele, um grande Mestre Celestial. É um reino inatingível, muito menos os taoístas entre os mortais. Olhando. Os olhos de Killian Fu fecharam-se lentamente, como se estivesse adormecendo. Eu puxei silenciosamente a colcha e cobri sua cabeça. O funeral de Killian Fu foi feito por mim pessoalmente. O lugar foi escolhido pelo próprio Killian Fu. Eu o enterrei. Eu não tinha prestado muita atenção a este lugar antes, porque não tinha vindo vê-lo. Desta vez, depois que subi, as montanhas intermináveis se estendem até aqui, formando uma proteção de Suzaku e Shonvu. Em frente, há uma vasta área aberta. Na lente, há 3 montanhas no meio, uma apontando para o céu e os picos de ambos os lados são mais baixos, formando uma proteção de dragão azul e tigre branco. Este é o lendário covil de dragão. Primavera vai, outono vem. Um ano se passou em um piscar de olhos. Neste ano, eu costumava sair e prestar atenção especial. Pessoas com qualificações de mestre Yin Yang. É uma pena que haja pouquíssimas pessoas com qualificações. Um dia, eu estava deitado em uma cadeira no corredor, ocioso. Xiao Lai estava preguiçosamente deitado ao lado, tomando sol. O mestre celestial Li está aí? Nesse momento, uma voz veio de repente de fora. A porta se abriu e uma figura magra estava parada na porta. Vendo-me abrir a porta, ajoelhou-se diretamente. Por favor, mestre celestial, aceite-me como seu discípulo. Eu olhei para a pessoa que veio. As qualificações não eram ruins. O cego calculou. Não é uma pessoa traiçoeira e má, mas não consegue ver o futuro. Há um segredo celestial escondido. Eu estava com preguiça de usar adereços de nível superior para calcular e disse: levante-se primeiro e me conte sobre sua situação, e então eu considerarei aceitá-lo ou não. A pessoa se levantou e me seguiu para dentro da casa. Os dois se sentaram no pátio. Mestre Celestial, meu nome é H.U.B.A.E.R., e sou da remota vila de Ebian. H.U.B.A.E.R. começou a contar o motivo de sua vinda para aprender com um mestre. Não há mestres Yin Yang na vila de Ebian. Quando as pessoas morrem, eles simplesmente encontram um lugar para enterrá-las. Gradualmente, toda a vila deixou apenas H.U.B.A.E.R. Eu assenti. Isso é muito normal. As pessoas são enterradas aleatoriamente e não sabem quais tabus violarão. As famílias comuns não podem suportar isso. H.U.B.A.E.R. suspirou. Eu também pensei que era por causa disso que vinha aprender com um mestre. No final, eu ainda cedi e aceitei H.U.B.A.E.R. Afinal, os netos têm suas próprias bênçãos. Quanto ao caminho que H.U.B.A.E.R. seguirá no futuro, isso é problema dele. Eu só preciso cumprir minhas próprias responsabilidades. Na cerimônia de aprendizado, H.U.B.A.E.R. ofereceu chá. Eu tomei um gole. Sentem-se, discípulos. Com você, tenho 2. Você é o segundo. H.U.B.A.E.R. ficou surpreso por um momento e perguntou: mestre, qual é o nome do irmão mais velho? Não se esqueça de cumprimentá-lo quando o encontrar no futuro. Seu irmão mais velho se chama Efan. Quanto a encontrá-lo ou não no futuro, é difícil dizer. Quanto a Efan, eu sei que ele é uma pessoa que cultiva imortalidade. Os 2 personagens são vulgares. A probabilidade de os 2 se encontrarem no futuro é basicamente 0. A partir deste dia, H.U.B.A.E.R. começou a aprender comigo. Eu também não sinto que devo transmitir tudo o que puder. Sob a minha suprema e divina senda da profecia, Uber aprende muito rápido. Em apenas 5 anos, ele atingiu o nível de mestre celestial.
Neste dia, eu estava deitado na cama. Minha alma irradiava um estado de exaustão. Mestre, estou quase partindo. Ubair enxugou as lágrimas. Mestre, não diga bobagens. Lentamente, peguei um amuleto dourado de debaixo do travesseiro. Colhe-o em Ubair. Isso foi transmitido pelo meu mestre, que também é seu avô-mestre. Você deve estudar muito e espero que alcance o reino de mestridão o mais rápido possível. Ubair pegou o amuleto, o certificado de mestridão. Mestre, você me superestima. Depois de dizer isso, ele olhou para o amuleto. 16 caracteres de segredos de Feng Shui estavam escritos na ponta do dedo. Aos olhos dele, eu já havia fechado meus olhos. Meu terreno já estava escolhido. É um lugar de vento e água favoráveis, sem grandes desastres ou grandes riquezas. Com a ajuda do povo da aldeia, Ubair me enterrou. A partir de então, uma tumba foi adicionada à aldeia. A colheita está longe da madeira da pequena fonte. Desta vez, durante minha jornada, encontrei o país de Canggu em caos, com heróis lutando pelo poder e bandidos por toda parte. Olhando para os refugiados em todos os lugares, meu coração estava aflito. Então usei o espaço do velho Bai. Cultivei muitos grãos para ajudar, mas esta é uma dificuldade humana. Como poderia eu salvar a todos? O resultado final foi que a comida foi toda roubada. Não havia como. Eu tive que recrutar especialistas para proteger e, ao mesmo tempo, refinar armas extremamente afiadas para eles. Logo, com forte supressão militar, uma cidade foi estabilizada com sucesso. Por causa do suprimento inesgotável de grãos, muitas pessoas começaram a vir pedir ajuda. Aceitei todos eles. Com o passar do tempo, o número de refugiados não diminuiu, mas aumentou. Porque todos ouviram dizer que vir para cá pelo menos garante comida. Desta forma, as cidades que eu controlava ficaram cada vez maiores. Até que um dia, um homem que se dizia ser um príncipe veio à cidade para me encontrar, querendo assumir o controle desta cidade, construído com tanto esforço. Como eu poderia entregar para outra pessoa? Matei o príncipe diretamente. De repente, meus subordinados ficaram indignados. Todos ofereceram conselhos para atacar outras cidades, porque havia muita gente e esta cidade não era suficiente. Então eu liderei o exército diretamente e capturei a cidade ao lado. Enquanto lutava, descobri que já havia me tornado um senhor supremo, empunhando centenas de milhares de tropas. Uma vez, um homem chamado Eiki veio à cidade, afirmando ser um general da dinastia anterior, esperando me servir. Aceitei alegremente. Mais tarde, sob a liderança de Eiki, centenas de milhares de soldados destruíram tudo. Como um furacão, conquistaram mais de uma centena de cidades seguidas. Com isso, fui oficialmente coroado imperador, Imperador Pang Wu, historicamente conhecido como o primeiro ano do Reino Pang. Neste ano, ordenei a continuação da guerra. E usei a estratégia de usar a guerra para sustentar a guerra para conquistar cidades e territórios, juntamente com o valor do espaço infinito de grãos do velho Bai. O exército do Reino Pang era invencível, conquistando um pequeno país após o outro. 30 anos do Reino Pang. O território do Reino Pang já era vasto e ilimitado. 10 anos, o imperador Pang Wu faleceu. Morreu aos 66 anos e passou o trono para Ibai, filho de Eiki. O Reino Pang entrou no primeiro ano de Ibai. Finalmente saí. Esta tumba subterrânea é tão desconfortável. Acima do palácio subterrâneo de Wanglin, uma figura cheia de lama rastejou para fora. Chan deu um suspiro de alívio. Pessoas que não sabem pensariam que este é um ladrão de túmulos. O terreno do mestre é incrível. Sem saber, me empurrou para ser imperador. Eu não pude deixar de murmurar para mim mesmo. Meu plano não era me tornar imperador tão cedo. Mas desde que saí, fui passo a passo empurrado para o trono de imperador. Tudo está indo bem. Não entendo. Você não quer ser um imperador? Outros imperadores estão buscando a longevidade. Mestre, você é bom. Longevidade não é ser imperador. O velho Bai estava flutuando ao lado, com uma expressão de incompreensão no rosto. Você entende alguma coisa? Ser imperador é muito cansativo e o reino Pang é muito grande. Já atraiu a atenção dos cultivadores. Continuar aqui seria uma ameaça. Pode-se dizer que, depois que me tornei imperador, sempre estive cauteloso. Não me atrevi a trazer nenhuma estratégia de governança do mundo anterior, nem me atrevi a trazer nenhuma tecnologia. Mesmo sabendo que meu tempo como imperador não duraria muito, não me atrevi a ser misericordioso. Nem sequer toquei nas mãos das 3.000 beldades do harém. Que perda! Porque eu não tinha certeza disso.
Quantos viajantes existem no mundo do cultivo de imortais? Afinal, meu discípulo mais velho, Iefan, é um deles. Se for descoberto, trará muitas ameaças inesperadas. Apenas usei ligeiramente a senda do karma para deduzir. Apareceram muitos chefões, então não ouso ir fugir como um cão é a melhor opção. O rosto de Lao Bai ainda não entendia, mas você claramente pode entrar no meu espaço e se transferir para outro lugar. Você insistiu em sair sozinho. Eu ainda não entendo. Você não disse antes. Dei um tapa na testa, pensando que havia mãos do lado de fora, então voltei para a terra. No entanto, antes de partir, calculei com os dedos e havia algo. Então pedi a Lao Bai para pegar todos os bens funerários na terra. Então escrevi pessoalmente uma pequena nota e joguei no caixão. Finalmente, deixei Lao Bai do espaço. Deixei cair um pouco de coluna de vento no buraco que acabava de ser cavado antes de entrar no espaço. Em seguida, transformei-me em um estudioso, cultivando o caminho da cítara, xadrez, caligrafia e pintura, e depois fui para a capital para fazer os exames imperiais e me tornar um oficial. Cultivei o caminho da governança e construção. Desta vez, aceitei 3 discípulos, Wen Pinshen, ensinando cítara, xadrez, caligrafia e pintura. Mais uma vez, juntei-me ao exército, subindo lentamente da base da cavalaria até a posição de general. Cultivei o caminho do uso de tropas, o caminho da lei correta. Desta vez, ele aceitou 4 discípulos, Zhao Zijian, ensinando o caminho da lei correta. Ao mesmo tempo, 200 anos se passaram e o Império Pang declinou. Este lugar já está desolado. Na escuridão, um homem de meia idade com um bigode chinês passou correndo e logo chegou à frente do imperador. Durante o dia, observei que a veia do dragão converge aqui. Deve haver uma grande tumba. Não esperava que fosse a tumba do primeiro imperador do Império Pang. O primeiro imperador do Império Pang foi uma lenda como um hacker, subindo passo a passo de um refugiado até a posição. E continuamente expandiu o território, criando a era mais gloriosa do Império Pang. A lenda diz que o imperador Pang tinha uma cornucópia. Colocando um pouco de comida dentro, ela cuspia comida infinita. Além disso, havia um martelo divino. Pode forjar inúmeras armas divinas. No entanto, isso é apenas um boato popular. Para os cultivadores, pode ser apenas alguns tesouros especiais. O homem de meia idade com bigode chinês pensou nisso e não pôde deixar de ficar animado. Se desta vez ele puder obter os tesouros deixados pelo imperador Pang Wu, talvez possa dar um passo adiante em seu cultivo. Regra antiga: primeiro calcule a causa e o efeito. O homem de meia idade disse, beliscando os dedos com uma mão, murmurando em sua boca, calculando a causa e o efeito do yin e yang. Desconhecido, ele não conseguia calcular. Parece que não consigo suportar essa causa e efeito. O homem de meia idade pensou surpreso, é a entrada da terra. O homem de meia idade disse, rapidamente tirando uma pá do anel de armazenamento e começando a cavar. Por que este solo está tão solto? Será que ladrões de túmulos já saquearam primeiro? Logo o homem de meia idade cavou até a entrada da terra. Mas a porta da terra sumiu há muito tempo. Ele entrou diretamente na terra. Droga, alguém já saqueou primeiro. Olhando para a terra vazia, o homem de meia idade se sentiu triste. Felizmente, o caixão ainda está lá. Talvez ainda haja coisas esquecidas. O homem de meia idade disse, caminhando até a frente do caixão, levantando a mão e dando um tapa no caixão. Com um estrondo, toda a tampa do caixão voou para fora, revelando o interior vazio do caixão. A expressão do homem de meia idade era feia. Ele não esperava que o corpo tivesse sido removido. Que desumano! De repente, ele notou um pedaço de papel silenciosamente deitado no caixão. Poderia ser uma lei de cultivo imortal incomparável? Ou o tesouro escondido do imperador Pang Wu? Várias especulações passaram pela mente do homem de meia idade. Ele imediatamente pegou o pedaço de papel. A ponta do dedo estava escrita com, que discípulo filial, H.U.B.A.I.R. Até o túmulo mantido por você foi cavado. Olhando para as palavras acima e para si mesmo, a mão de H.U.B.A.I.R. segurando o pedaço de papel começou a tremer. Impossível, impossível. O mestre não morreu há 266 anos? O imperador Pang Wu morreu há 200 anos. H.U.B.A.I.R. não ousava associar, porque quanto mais ele associava, mais amargo se sentia. Isso mesmo, o homem de meia idade é meu segundo discípulo, H.U.B.A.I.R. Depois que eu saí, H.U.B.A.I.R. também deixou a vila. No entanto, ele encontrou uma guerra assim que saiu e foi forçado a viver. H.U.B.A.I.R. só podia ganhar a vida roubando túmulos. Uma vez,
Ele entrou inadvertidamente em um grande túmulo e descobriu um segredo de cultivo imortal. Com isso, ele embarcou no caminho do cultivo imortal. H.U. segurou o pedaço de papel e ficou no palácio subterrâneo, tremendo incontrolavelmente. Será que o mestre é o imperador Pang-Wu? Impossível. Será que o imperador Pang-Wu é o que o mestre encontrou? Pensando nisso, H.U. balançou a cabeça apressadamente. Impossível. O imperador Pang-Wu tinha acabado de nascer quando o mestre morreu. Não poderia ser o que o mestre encontrou. Espere, acabou de nascer quando morreu. Será que o mestre é realmente o imperador Pang-Wu? Ou este palácio subterrâneo contém fantasmas? Talvez eu esteja em uma ilusão. Pensando nisso, H.U. saiu correndo, mas o pedaço de papel em sua mão ainda estava lá. H.U. não parou. Ele avançou e logo chegou à pequena vila onde costumava estudar com o mestre, de pé em frente ao túmulo de seu mestre, Li Xiaoxuan. Mestre, este discípulo não é filial. Se você realmente morreu e tem uma alma no céu, não culpe o discípulo. H.U. disse, ajoelhando-se e batendo a cabeça algumas vezes antes de tirar a pá e começar a cavar. Não demorou muito. Um caixão foi desenterrado. 200 anos se passaram e ele já está dilapidado. Ubaer não hesitou e lançou um golpe. A tampa do caixão voou diretamente, revelando o interior. O caixão estava realmente vazio. Num instante, as várias suposições no coração de Ubaer foram confirmadas. Mestre realmente fingiu sua morte. Ele é realmente Pang-Wu, e até previu que eu iria desenterrar sua porta. Agora, a imagem do mestre no coração de Ubaer está desmoronando. Mestre pode ser um chefão. Foi Ubaer quem encontrou suas façanhas incríveis, tornando-se seu aprendiz. Meu mestre é um chefão. Eu também tenho um irmão mais velho chamado Yefan. Talvez ele também seja uma existência incrível. Então Ubaer começou a investigar. Se não investigasse, não saberia. Uma investigação o assustou. O romance sem precedentes do imortal que deixou o mundo imortal é também o único imortal em todo o mundo imortal de Zhongli agora. Nesse momento, eu estava me transformando em um espírito, flutuando e rolando em uma caverna escura. Lao Bai também estava flutuando ao lado, olhando para mim sem palavras. Eu disse, mestre, quão entediado você está? Não sendo humano, sendo um rolo. Eu abri minhas mãos. Isso é o que eu chamo de experimentar a vida. Os dias seguintes mudaram constantemente, transformando-me em um demônio, praticando o caminho demoníaco, transformando-me em um demônio, praticando o caminho demoníaco, transformando-me em um Asura, praticando o caminho Asura. As eras passaram e 100.000 anos se foram em um piscar de olhos. Nesses 100.000 anos, além de ter recebido um quinto discípulo como uma surpresa enquanto praticava o caminho comercial, não recebi mais discípulos. E agora eu cultivei 10.000 grandes caminhos, e o único que ainda não iluminei é o retorno à origem. No entanto, este caminho não importa mais para mim, porque quando cultivei 10.000 grandes caminhos, todos os grandes caminhos sofreram uma mudança qualitativa. Ao mesmo tempo, avancei para o nível de criação. Eu me sentei no pico da montanha. Agora, combinando 10.000 grandes caminhos, devo ser capaz de criar minhas próprias raízes espirituais, certo? Este é meu objetivo final. Alcançar o nível de criação e criar minhas próprias raízes espirituais, para me permitir ter uma autonomia relaxante. Lao Bai olhou para mim com admiração. Então esse é o seu propósito. As mãos continuamente agarrando, correntes de grandes caminhos invisíveis se reunindo. Depois que 10.000 grandes caminhos se reuniram, eles foram amassados juntos e finalmente tomaram forma. Uma raiz espiritual multicolorida foi formada. Esta raiz espiritual pertence a mim, composta por 10.000 grandes caminhos. Lao Bai, em seguida, usarei o caminho da refinação de artefatos, para injetar 10.000 grandes caminhos de nível de criação em seu corpo. Desejo que você seja atualizado para um artefato divino da criação. Prepare-se. Depois de ouvir isso, Lao Bai assentiu animadamente. Bom, mestre, eu esperei por este dia por muito tempo. Eu assenti. Peguei o leque dobrável, que é a forma original de Lao Bai. Então, continuamente fiz gestos com os dedos, e correntes de grandes caminhos foram continuamente injetadas no leque dobrável. Correntes de auras aterrorizantes do grande caminho emanaram. No momento em que o último grande caminho foi lançado, eu gritei abruptamente. Aproveite agora! Cortei o rio do Karma e bombardei o vasto reino do vazio. Um rio multicolorido fluiu lentamente. Este é o lendário rio do Karma.
De repente, um leque dobrável de roteiro aterrorizante e ilimitado cortou violentamente. Todo o rio do karma foi cortado ao meio. Alguns dos karmas foram diretamente levados pelo leque dobrável. E no reino de Deus, vários deuses antigos estavam continuamente fazendo gestos com os dedos. De repente, um leque dobrável cortou o karma. Num instante, vários deuses antigos cuspiram uma grande quantidade de sangue essencial. Então, todos se perguntaram confusos: quem sou eu? Onde estou? O que estou fazendo? Parecia que um pedaço de sua memória havia sido cortado. E nesse momento, minha origem estava exausta e meu rosto estava pálido. Eu desmaiei diretamente. Agora, eu não apenas atualizei Laobai para um artefato divino da criação, mas também aproveitei a oportunidade da promoção para cortar o karma com aquelas existências extremamente aterrorizantes. Isso causou um consumo particularmente aterrorizante para mim. Depois de não saber quanto tempo se passou, meio atordoado, eu abri meus olhos. Jovem, você acordou. Uma voz estável soou. Eu abri meus olhos abruptamente e dei uma olhada. Era um velho de barba branca com o rosto rosado. Olá, senhor. Posso perguntar onde é aqui? Este é a vila de Qinshan. Eu sou o chefe da vila. Meu nome é Lu Jianping. Você pode me chamar de vovô Lu. Eu estava coletando ervas na montanha antes e encontrei você desmaiado na montanha, então eu te carreguei de volta. A partir daí, eu morei na casa do velho, acompanhando Lu Jianping todos os dias. Ao mesmo tempo, as tarefas domésticas da casa foram todas deixadas sob meus cuidados. Lu Jianping não é apenas o chefe da vila, mas também o único médico da vila. Portanto, ele está muito ocupado. Ele basicamente sai durante o dia e a hora em que volta não é fixa. Eu cozinho todos os dias esperando que ele volte. Sob minhas habilidades culinárias de nível de criação, Lu Jianping sempre elogia sem parar. Seu rosto também tem mais sorrisos recentemente. Neste dia, Lu Jianping saiu novamente. Eu movi um banquinho pequeno, sentando no pátio tomando sol. E Laobai, depois de ser atualizado, tem muitas funções. Ele pode se conectar a todo mundo e obter todos os movimentos sutis do mundo inteiro. Eu dividi as notícias em 4 seções. Mundo mortal comum, grandes eventos de cultivo imortal, escândalos de família nobre. Assuntos de discípulos do mestre. Meus discípulos ainda estão vivos? Impossível, certo? Devia ter morrido, eu acho. Afinal, já se passaram 90.000 anos desde a última vez que aceitei um discípulo. Até o velho Bai está um pouco surpreso. Seus discípulos têm seus próprios destinos. Agora são todos figuras renomadas no mundo do cultivo. O discípulo mais velho, Yefan, é um famoso mestre alquimista do reino imortal Zhongli. Seu cultivo atingiu o reino da fusão. O segundo discípulo, Ubar, se tornou um renomado mestre imortal Yin Yang. Seu cultivo também atingiu o reino da fusão. O terceiro discípulo, Wen Pinshen, tornou-se um magnata no mundo do cultivo. Venerado por milhares, seu reino também é de fusão. O quarto discípulo, Zhao Zijian, se tornou um mestre imortal chocante. Seu cultivo também atingiu o reino da fusão. O quinto discípulo se retirou para os bastidores com alegria. Continua a gerir a Câmara de Comércio Vugu, que o mestre fundou. Seu cultivo atingiu o reino da fusão. Yefan e Ubar estão juntos, sendo perseguidos pela família Shen. Agora estão escondidos em uma caverna, com medo de sair. Esses 2 caras são bons. Eles ainda obtiveram outros encontros fortuitos lá dentro. Ao ouvir isso, eu disse levemente: fale sobre o motivo da perseguição. Na verdade, não é nada demais. Foi essa família Shen que uma vez matou toda a família de Yefan. Nos últimos dezenas de milhares de anos, Yefan também matou muitos membros da família Shen. Há algum tempo, a família Shen enviou um ancestral do grande veículo para perseguir Yefan. Meus lábios se contraíram. Esse cara Yefan é inútil demais. A vingança foi buscada por 100.000 anos. Isso em um romance seria um completo fracasso. Se fosse eu, já estaria furioso. Velho Bai, extraia a energia espiritual espacial. O alvo está travado em todos os locais de cultivo dos ancestrais da família Shen. Do outro lado, a família Shen, como uma das famílias de cultivo mais poderosas do reino imortal Zhongli, tem inúmeros cultivadores poderosos em seu interior. Entre eles, existem 5 ancestrais que passaram pela tribulação da ascensão, e um ancestral da segunda tribulação. Neste momento, a família Shen está ocupada. O chefe de sua família está se casando hoje. É um dia feliz, embora esta seja a 123ª concubina. Mas, contanto que seja o casamento do chefe da família Shen,
Deve ser grandioso. Neste momento, uma luz brilhante apareceu de repente no céu. Isso é um deus. Alguém estava prestes a dizer o que era aquilo, mas antes que pudesse terminar a frase, a coisa no céu já havia caído. Muitas pessoas só viram claramente antes de morrer que era um leque dobrável enorme. Ele caiu a uma velocidade que eles não conseguiam reagir. Bum, bum, bum. Com um estrondo alto, toda a família Shen foi reduzida a ruínas. A fumaça e a poeira estavam por toda parte. Se alguém pudesse ver dentro, descobriria que toda a família Shen, exceto na terra ancestral, onde 5 ancestrais da tribulação da ascensão estavam em reclusão, não havia mais vida. E neste momento, dentro da terra ancestral, 5 ancestrais da tribulação da ascensão estavam sentados de pernas cruzadas, com vestígios de sangue nos cantos de suas bocas. Aquele ancestral que atingiu a segunda tribulação da ascensão. Shen Jiulin olhou para tudo isso surpreso, mas olhando para a devastada família Shen, Shen Jiulin não conseguiu sentir nenhuma raiva. Havia apenas medo. Seu corpo inteiro estava tremendo. Neste momento, uma voz enorme veio de repente do céu. Eu não me importo com a disputa entre os pares, mas ouso enviar pessoas para perseguir meu discípulo? Desta vez, vou dar uma pequena punição. Se houver mais violações, este assento pessoalmente descerá ao campo. Embora Shen Jiulin não entendesse o motivo, ele ainda se prostrou no chão. Sênior, os juniores estão errados. Garantimos que não haverá mais transgressões. Shen Zongzi era um cultivador de qi da família Shen. Nos últimos dias, ele interrompeu seu cultivo para sair e cuidar de alguns assuntos. Ao saber que o chefe da família estava aceitando uma concubina hoje, ele se apressou. Mas ao chegar ao local original da família Shen, ele viu um pedaço de ruínas. A multidão ao redor estava apontando e murmurando. Então Shen Zongzi olhou para o lado. Ele sorriu e perguntou para um deles, de quem é essa casa? Por que foi destruída? Ha ha ha, que trágico. A pessoa ficou surpresa depois de ouvir. Você não sabe? Esta é a família Shen. Família Shen. Shen Zongzi ficou imediatamente mudo e estupefato. Não é esta minha casa? Ousado. Quem fez isso? Quando a pessoa viu a expressão de Shen Zongzi, ela imediatamente percebeu que ele era um membro da família Shen. Sua expressão mudou. Ele se afastou apressadamente. Todas as pessoas da família Shen que voltaram. Venham aqui. Vocês são mais um fardo do que uma ajuda. Uma voz alta veio das ruínas. Shen Zongzi rapidamente reuniu seu cultivo e voou em direção às ruínas. Depois de ver seus rostos, ele ficou imediatamente apavorado. Não são esses os 5 ancestrais que só podem ser vistos em retratos de ancestrais? Saúdo os 5 ancestrais. Shen Zongzi se ajoelhou imediatamente. Shen Jiulin acenou com a mão. Não me venha com essas coisas inúteis. Você só precisa me dizer se a família está enviando pessoas para perseguir alguém recentemente. Shen Zongzi pensou e tentou se lembrar. Parece que sim. Essa pessoa parece se chamar Yefan, por ser excessivamente monstruoso. Então o chefe da família enviou o 7º ancestral do grande veículo para persegui-lo. Shen Jiulin franziu a testa. Conte-me toda a história. Ancestral, eu não sei o motivo específico. Eu só ouvi dizer que aquela pessoa atingiu o nível de mestre imortal no nível de cultivo de qi. O chefe da família tem medo de que ele ameace a família Shen no futuro, então ele enviou o ancestral do grande veículo para persegui-lo. Cultivo de qi, nível de mestre imortal. Shen Jiulin de repente sentiu um calafrio por todo o corpo. Se o discípulo já está no nível de mestre imortal, então em que nível estaria aquele magnata? Antes que Shen Jiulin pudesse se acalmar, Shen Zongzi disse novamente, seu segundo discípulo é um mestre imortal Yin Yang. Ele também está na linha de frente de nossa perseguição desta vez. Droga! Shen Jiulin ficou tão zangado que xingou. Em breve, à medida que mais pessoas da família Shen retornavam, a história ficava cada vez mais clara. Dizem que há 100.000 anos, um jovem mestre da família Shen estava sediando uma jovem na rua, e a família Ye viu e interveio. Os dois entraram em conflito, e a família Shen enviou pessoas para exterminar a família Ye, e então aconteceu o que veio depois. Pará! Shen Jiulin bateu com a palma da mão na mesa velha e arruinada que acabará de virar. Iota! Exterminar uma família por uma coisa tão pequena, fazendo com que minha família Shen arrumasse um inimigo tão grande. Transmitam a ordem, exterminem toda aquela linhagem e preparem um presente valioso para nos desculparmos com o mestre Yefan. Se ele não perdoar, ninguém precisa voltar. Ajoelhem-se para ele. Ajoelhem-se até serem perdoados. Neste momento, estou sentado num banquinho, suspirando. O máximo que posso ajudar é isso.
Vejo que está quase na hora. Levanto-me para fazer o jantar e esperar Lu Jianping voltar. Quando o sol está quase a pôr-se, Lu Jianping finalmente volta. Os dois sentam-se à mesa no pequeno pátio, bebendo e conversando. No final, hesitei um pouco, mas ainda falei: chefe da aldeia, decidi mudar-me. Mas eu não vou embora. No futuro, virei frequentemente cozinhar para você e também aprenderei medicina com você. Não se preocupe, não vou esquecer sua bondade salvadora. Cuidarei de você na velhice e no seu funeral. Lu Jianping ficou muito feliz ao ouvir isso. Ótimo! Há uma cabana vazia ao norte da aldeia. Você pode se mudar para lá primeiro. Na manhã seguinte, mudei-me para a cabana. As pessoas da aldeia, ao saberem, enviaram coisas uma após a outra. Eles ainda gostavam muito desse jovem que o chefe da aldeia havia resgatado. Especialmente Lu Guanfu da aldeia. Fiquei muito comovido ao receber as coisas dos aldeões. Entendi aproximadamente a situação da aldeia nestes dias. A aldeia é muito, muito pobre, e as estradas estão enlameadas. As casas estão dilapidadas. Também vi muitos aldeões indo colher vegetais silvestres para misturar com grãos. Como os aldeões não comem nem se vestem bem há muitos anos e têm que fazer um trabalho agrícola muito pesado, sua pele é muito escura e muito magra. Eles parecem galhos secos pretos. Já estão tão miseráveis, e ainda assim me enviam coisas. No tempo seguinte, refinei todas as coisas da casa. Panelas, tigelas, baldes, até mesmo um atiçador de fogo. Então, usei essas coisas como óleos da formação para organizar uma formação de nível de criação. Esta formação é integrada em ataque e defesa. Mesmo os praticantes de nível divino morreriam no local para sempre. Neste momento, o pequeno pátio foi totalmente renovado. A entrada é um pequeno caminho pavimentado com lajes de pedra. Ao lado há uma parreira, e sob a parreira há uma mesa e alguns bancos de pedra. Incluindo cada laje de pedra do caminho de lajes de pedra, também são artefatos divinos, assim como a grama verde ao lado. Todos foram transplantados do espaço do velho Bai. Cada planta pode gerar energia espiritual por conta própria. Durante este período, todos os dias sigo Lu Jianping para praticar medicina. Gradualmente, supero meu mestre. Muitas doenças difíceis que Lu Jianping não conseguia resolver foram curadas por mim. Uma vez, até mesmo um homem paralisado na cama foi curado e conseguiu correr. Depois que ele correu naquele dia, ele nunca mais voltou. O nome de médico divino se espalhou gradualmente. À medida que minha reputação crescia, mais e mais pessoas da aldeia de Baixi procuravam tratamento médico. Neste dia, 2 homens e uma mulher. Um grupo de 3 pessoas caminhava em direção à aldeia de Qinxian. Um dos 2 homens parecia um pouco velho e seu rosto estava normalmente pálido. Se alguém de Xianxin pudesse ver, certamente reconheceria que este é Wang Jixin, o homem mais rico de Xianxin. O jovem ao lado dele, que se parecia um pouco com ele, era seu filho mais novo, Wang Qi. Quanto a outra mulher com um temperamento extraordinário, é a filha mais velha de Wang Jixin, Wang Pengpeng. Dizem que ela voltou da seita imortal. Irmã, que tipo de médico divino pode haver neste lugar decadente? Nem mesmo uma carruagem pode entrar. Estou exausto de tanto andar. Wang Qi reclamou. Se você não consegue andar, volte para trás. Wang Pengpeng não lhe deu uma cara boa. Na verdade, Wang Pengpeng não tem nenhuma inimizade profunda com este irmão mais novo. É que, depois de voltar, ouviu dizer que este irmão mais novo mudou repentinamente seu temperamento há 2 anos. Não só seu temperamento se tornou particularmente violento, mas ele também frequentemente fazia coisas mais em Xianxin, causando reclamações em Xianxin. Portanto, Wang Pengpeng agora está muito desgostosa com este irmão mais novo. Mas Wang Pengpeng tem que admitir que o que ela disse é verdade. Este lugar é realmente muito pobre. Pergunta-se, se uma pessoa tem altas habilidades médicas, por que ainda se esconderia num lugar tão simples? Desta vez, ela voltou apenas para cumprir seu dever, mesmo que ela não consiga curar a doença teimosa do velho. Ela deve fazer o possível. Logo, as 3 pessoas cobertas de lama chegaram à aldeia de Qinxian. Depois de perguntar por todos os lados, finalmente chegaram à casa do chefe da aldeia, Lu Jianping. Lu Jianping ouviu dizer que Wang Jixin, o homem mais rico de Xianxin, havia chegado, e o recebeu calorosamente. Wang Jixin é um conhecido benfeitor em 10 milhas ao redor. Seu comportamento habitual também é muito acessível. Então ele é muito respeitado nessas 10 milhas ao redor. Várias pessoas entraram na sala e se sentaram. Wang Pengpeng explicou seu propósito. Chefe da aldeia,
Se você puder curar meu pai, estamos dispostos a pagar o quanto for. Lu Jianping ficou envergonhado ao ouvir isso. Senhorita Wang, não é que eu não esteja disposto a salvá-lo, mas é que eu não posso. O rosto de Wang Pengpen ficou sério, mas ouvi dizer que, há algum tempo, o chefe da vila de Lu, na cidade, salvou uma pessoa acamada e paralisada. Lu Jianping percebeu de repente depois de ouvir. Você está falando sobre isso? Não fui eu quem tratou, foi meu discípulo. Wang Pengpen ficou sem palavras imediatamente. Você, como mestre, não presta. Quem acreditaria que seu discípulo presta? Já que viemos, Wang Pengpen não queria ter vindo em vão tão ressentido. Aquele chefe da vila de Lu. Você poderia nos levar para ver seu discípulo? Originalmente, Wang Pengpen pensou que Lu Jianping iria recusar, afinal, ele usou seu discípulo como escudo. Quem diria que Lu Jianping concordaria prontamente? Claro, ele está em casa agora. Vou levá-los para lá agora. Neste momento, Jian Quan estava cavando valas porque a água do poço estava transbordando. Jian Quan nunca imaginaria que a água do poço transbordaria. Mestre, você deveria adicionar leis espaciais ao poço. Assim não transbordaria, reclamou Lao Bai ao lado. Jian Quan enxugou o suor. Eu sei, mas Lao Bai, você não acha bom deixá-lo fluir? Quando chegar a hora, construiremos um lago ao lado e plantaremos algumas folhas de lótus. Não há muitas folhas de lótus no espaço? Podemos até criar alguns peixes quando chegar a hora. Assim, podemos sentar no pátio todos os dias e ouvir o som da água da fonte tilintando. Os olhos de Lao Bai brilhavam cada vez mais enquanto ouvia. Jian Quan apressou. O que você está ouvindo? Não se apresse e trabalhe. Jian Quan ficou sem palavras, juntou as mãos e fez um gesto mágico. Lao Bai apareceu diretamente. Ele caiu no chão e então uma enxada voou na frente dele. Você se atreve? Lao Bai olhou para a enxada à sua frente e queria dar um tapa na própria cara. Por que ele foi ser tão boca suja? Mas ele não podia desobedecer a ordem de Jian Quan, então ele só podia pegar a enxada e cavar com Jian Quan. Logo, os dois ficaram cobertos de lama, mas a vala foi cavada. Jian Quan pegou a pedra macia que havia sido refinada e colocou as menores no fundo e nas laterais. Claro, Lao Bai também não estava ocioso. Neste momento, passos e conversas vieram de fora. Xiao Lai, Jian Quan chamou em sua alma. Xiao Lai, embaixo da videira, levantou as pálpebras, seu corpo se transformou em um pastor alemão. Logo, uma batida na porta soou e Jian Quan foi abrir a porta. Ele viu o chefe da vila Lu Jianping parado na porta com Wang Jixin e os três. Chefe da vila. Por que você veio? Entre, por favor. Jian Quan não se apressou em perguntar a Wang Jixin e aos outros. Porque seria muito indelicado. Wang Pengpen seguiu o chefe da vila e os outros. No momento em que ele viu o pátio, ele ficou chocado. Este lugar é tão especial, tão confortável. Um caminho de lajes brancas se estende até a porta da cabana. Há também um que se estende até a pérgola. Fora do caminho de lajes e entre cada laje, estão cheios de grama, o que parece excepcionalmente fresco. Mas o que é um pouco decepcionante é que uma vala foi cavada do lado de fora do poço. Deve ter sido cavada recentemente e alguns seixos foram colocados dentro. A lama escavada ainda está empilhada ao lado, o que afeta muito a estética. E o que chocou ainda mais Wang Pengpen foi que a energia espiritual aqui era excepcionalmente rica, ainda mais rica do que em sua seita. A peculiaridade deste lugar até Wang Qi sentiu. Uma pessoa tão exigente como ele estava olhando curiosamente ao redor. Jian Quan levou todos para sentar embaixo da videira. Lu Jianping indicou que Wang Qixin apresenta-se. Pequeno Jian Quan, deixe-me apresentá-lo primeiro. Este é o Sr. Wang Qixin, o homem mais rico da cidade. Estes são seus filhos e filhas, Wang Pengpen e Wang Qi. Depois de falar, ele sinalizou para Jian Quan para apresentar a Wang Qixin e aos outros com orgulho. Este é meu discípulo, Jian Quan. Jian Quan acenou com a cabeça para eles. Sr. Wang, admiro seu nome há muito tempo. Prazer em conhecê-lo, prazer em conhecê-lo. Pequeno senhor, você é muito gentil. Wang Qixin respondeu apressadamente. Sr. Jian Quan Wang, o nome de sua família por ajudar o mundo e fazer o bem já se espalhou por toda a região. Alguns foram educados e então começaram a conversar sobre coisas aleatórias. Jian Quan não perguntaria a eles o motivo de sua visita. Eles conversavam com frequência e ainda ferviam um pouco de água para eles no meio do caminho. Quanto ao chá, como Jian Quan poderia ter? Na verdade, não é que ele não tenha. Mas está tudo no espaço, não foi colhido. Se for colhido, precisa ser frito.
E Jian Quan tem estado tão ocupado nos últimos dias. Como ele teria tempo para fritar? Mas ele estava com sede. Jian Quan tinha acabado de trazer a água fervida quando Wang Pengpeng agarrou e bebeu enquanto soprava. Quanto a desprezar, qual cultivador desprezaria a água fervida da fonte espiritual? Você precisa saber que, mesmo na seita dele, apenas os discípulos do núcleo recebiam alguma distribuição regular de fontes espirituais. Wang Pengpeng já havia observado que a água que fluía constantemente daquele poço era água de fonte espiritual. Com certeza, assim que entrou na boca, Wang Pengpeng sentiu uma aura espiritual por espalhar-se por todo o corpo, entrando então no Dantian e permitindo que seu cultivo avançasse consideravelmente. Wang Kelly olhou para Wang Pengpeng bebendo água em grandes goles e perguntou, Irmã, você nunca bebeu água antes? O que recebeu foi um revirar de olhos de Wang Pengpeng. Você não entende nada. Wang Kelly ficou sem palavras, pegou água e bebeu um gole, mas não sentiu nada demais. É apenas um pouco adocicada. Temos muita dessa água em casa. Wang Pengpeng o ignorou. E continuou bebendo água. Depois de beber, encheu novamente, deixando Jian Quan um pouco surpreso. Pensando que a garota era realmente má, quase bebeu um pote inteiro de água. Wang Jixin viu que a filha não dizia nada. E apenas bebia água, e seu corpo não aguentava mais, então teve que falar primeiro. Pequeno mestre, viemos aqui para buscar tratamento médico. Veja meu corpo. Sinto que estou quase morrendo. Na verdade, Wang Jixin não tinha muita esperança. A razão pela qual falou era para confortar o coração de suas filhas, para que pudessem viver sem remorsos no futuro. Jian Quan bebeu um gole de água. Senhor Wang, eu posso curar essa doença, mas o túmulo ancestral de sua família deve estar com problemas. Se curar desta vez, acontecerá novamente na próxima. Wang Jixin levantou-se surpreso. Pode curar. Até Wang Pengpeng parou de beber água. Olhou animada para Jian Quan. Wang Kelly também ficou um pouco surpreso. Embora parecesse especial aqui, ele não tinha muita esperança. Ele não esperava ouvir de Jian Quan que poderia ser curado. No entanto, Wang Kelly não acreditava. Mas com Wang Pengpeng ao lado, ele não ousou dizer bobagens. Lu Jianping, por outro lado, estava calmo e sereno. Ele já esperava isso. Depois de se acalmar, Wang Jixin perguntou apressadamente. Pequeno mestre disse agora que o túmulo ancestral da minha família está com problemas. Pode me dizer qual é o problema? Jian Quan levantou a mão e fez um cálculo. Uma colmeia de abelhas vive no túmulo ancestral. Se eu não estiver errado. Elas entraram há 2 anos. E naquela época, a personalidade de alguém na família do Sr. Wang deve ter mudado drasticamente. Bum! Explodiu nas mentes de Wang Jixin e Wang Pengpeng, e eles simultaneamente se viraram para olhar para Wang Kelly. Wang Kelly sentiu-se desconfortável sendo observado e murmurou baixinho. Por que estão olhando para mim? Eu não menti. Wang Jixin levantou-se imediatamente. Pequeno mestre, imploro que salve minha família Wang. Wang Pengpeng também se levantou e fez uma reverência a Jian Quan. Jian Quan apressadamente o impediu. Não se curve tanto. Este assunto é fácil de resolver. Depois que vocês voltarem, encontrem um mestre para verificar a data, cavem o túmulo ancestral e removam as abelhas de dentro. Quanto à sua doença. Dizendo isso, Jian Quan pegou uma fruta cristalina da manga e entregou a Wang Jixin. Wang Kelly abriu a boca ao máximo. Isso não é uma uva. Wang Jixin virou a cabeça e o encarou. Wang Kelly fechou a boca apressadamente. Jian Quan gesticulou. Coma. Wang Jixin não hesitou e engoliu diretamente. Não demorou muito. Para Wang Jixin sentir todo o seu corpo leve, a dor em seu corpo desapareceu e sua tez ficou rosada a uma velocidade visível a olho nu. Percebendo o que havia acontecido, Wang Jixin ajoelhou-se diretamente. Agradeço ao mestre por sua graça salvadora. Jian Quan apressadamente o ajudou a se levantar. Não precisa. Não precisa. Esta é a bênção que você acumulou por fazer o bem. As palavras de Jian Quan não eram falsas. Se Wang Jixin não fosse um benfeitor famoso, Jian Quan não poderia salvá-lo. Porque o que Wang Jixin tinha não era uma doença, mas o fim de sua vida útil. Mesmo os imortais teriam dor de cabeça. O que Jian Quan deu a Wang Jixin era realmente uma uva. Mas era das uvas cultivadas no espaço que podia aumentar a longevidade em 20 anos. Aquela videira não era simples. Jian Quan a cultivou por milhares de anos usando o caminho do plantio. E cresceu por centenas de milhares de anos no espaço. As frutas milagrosas têm muitos outros efeitos. Mas Wang Jixin, um mortal, não conseguiria descobrir. Wang Pengpeng, ao lado.
Ficou estupefato. Se ele não estivesse enganado, deveria ser uma fruta espiritual inata. Ele apenas atirou assim. Jian Quan, meus senhores. O problema foi resolvido. Ainda tenho que regar os canais, então não vou acompanhá-los. Os donos da casa já haviam dado ordens suficientes, e eles não ficaram por mais tempo, levantaram-se, despediram-se e foram embora. Pequeno Jian Quan, nós vamos. O chefe da aldeia, Lu Jianping, sorriu. Cumprimentou Jian Quan, depois virou-se, levou Wang Jixin e eles saíram. Enquanto caminhavam, Wang Jixin disse agradecido, chefe Lu. Obrigado por nos trazer para encontrar o Sr. Jian. Definitivamente pedirei a alguém para preparar um presente generoso. Lu Jianping acenou com a mão. Não precisa, não precisa. Vocês estão dispostos a dar à aldeia. Fazer a estrada. Já estou muito feliz. Não precisa preparar nenhum presente para mim. Ele perguntou sobre a taxa de consulta pouco antes de sair. Jian Quan recusou no início, mas Wang Jixin e os outros insistiram repetidamente, e Jian Quan finalmente disse. Vocês também perceberam no caminho que a estrada da aldeia não é boa. Agora. Wang Jixin e os outros entenderam, então acenaram com a cabeça em concordância. Depois de se separarem de Lu Jianping, Wang Jixin e os três saíram da aldeia. Pempen, você percebeu alguma coisa? Ninguém conhece a filha melhor do que o pai. Como Wang Jixin não perceberia as mudanças em Wang Pempen? Wang Pempen ficou em silêncio por um momento e disse, pai, só posso dizer. Não podemos ofender essa pessoa. Nas palavras do nosso mundo, ele deveria ser um grande ser. Wang Jixin assentiu para indicar que sabia. O mundo de Wang Pempen e dos outros não é o mundo do cultivo imortal? Se eles são grandes seres nas palavras deles, então o que eles são na frente dele? Nem mesmo formigas. Depois de voltar, Wang Jixin imediatamente ordenou que alguém encontrasse um mestre de Feng Shui para ver o dia. Aconteceu que no dia seguinte, era um bom dia. Então, no dia seguinte, Wang Jixin levou pessoas para abrir o túmulo ancestral de sua família. Na verdade, antes de cavar, todos já tinham percebido, porque havia abelhas entrando e saindo. Depois de cavar, todos ficaram ainda mais chocados. Em toda a tampa do caixão, havia colmeias densamente compactadas, com inúmeras abelhas voando no ar, parecendo extraordinariamente espetaculares. Wang Pempen olhou para esta cena e ficou particularmente chocado. É realmente assim. É tão preciso. E olhando para o número de abelhas, não fugiu em 2 anos. Wang Pempen estava ainda mais certo de que aquele senhor era um grande ser isolado do mundo, com pelo menos uma base de cultivo no estágio núcleo dourado. Wang Pempen não seria tolo o suficiente para relatar este assunto aceita. Não há necessidade. Em vez disso, atrairia o desgosto daquele sênior. Em vez disso, é melhor pensar em uma maneira de construir um bom relacionamento com aquela pessoa. Para não mencionar mais nada, apenas beber água lá é uma grande oportunidade. Os assuntos da família Wang correram bem. Eles apenas limparam as abelhas e depois as enterraram novamente. No entanto, os resultados foram rápidos. Em apenas 2 dias, Wang Kelly se transformou em uma pessoa diferente. Não apenas seu temperamento voltou ao que era antes, mas ele também procurou aqueles que ele havia intimidado para se desculpar e compensar ativamente. Agora, este assunto se espalhou instantaneamente pelas cidades e vilas vizinhas. Além disso, a família Wang está enviando pessoas para construir a estrada da vila de Qinxian. Agora, o assunto está ainda mais confirmado. Agora, a notícia de que Jian Quan não apenas entende de medicina, mas também entende de Feng Shui e sabe ler a sorte se espalhou. Então, pessoas vieram procurar Jian Quan uma após a outra, mas Jian Quan não ajudou a todos, exceto para as pessoas da aldeia. Ele recusou os outros lamentavelmente. Neste dia, Wang Pempen trouxe Wang Kelly para a casa de Jian Quan juntos. Ao mesmo tempo, eles também trouxeram muitos presentes valiosos. O que eu quero dizer é, vocês podem apenas consertar a estrada, não precisam vir me agradecer especialmente. Wang Pempen. Sênior, isso é o que devemos fazer. Por favor, aceite. A propósito, Sênior, você tem água? Estou com um pouco de sede depois de caminhar todo o caminho. O Wang Kelly ao lado ficou sem palavras. Você não bebeu água há quantas vidas? Você está bebendo água assim que chega aqui. Jian Quan, eu vou ferver para você. Lu Pempen acenou com a mão. Não precisa, não precisa. Eu gosto de beber gelada. Enquanto dizia isso, Wang Pempen caminhou diretamente para o lado do poço. Há alguns dias, o canal já havia sido consertado.
O fundo e os dois lados estavam cobertos de pedrinhas, e os dois lados estavam cheios de grama verde. O fim do canal era um pequeno lago, cristalino, com o fundo também coberto de pedrinhas. E algumas árvores foram adicionadas ao pequeno pátio, adicionando um pouco mais de frescor e refinamento. Chegando ao lado do poço, Wang Pengpen pegou uma concha e estava prestes a pegar água quando, de repente, uma sensação suave de conexão com o corpo veio. Como se a concha se tornasse parte do corpo. Wang Pengpen ficou chocado. Parece que a concha está cheia de aura. E a qualidade é particularmente alta. Precisa ser tão bom? No entanto, Wang Pengpen não se atreveu a mostrar nenhuma normalidade. Com medo de causar o desgosto de Jian Quan, ele rapidamente pegou uma concha grande e bebeu goles grandes. Depois de beber, ele pegou outra concha até que sua barriga estivesse cheia, voltando para debaixo da treliça de uvas. O que se viu foi a expressão de desgosto de Wang Kelly. Wang Pengpen ficou um pouco envergonhado, mas o que o tranquilizou foi. Jian Quan sorriu o tempo todo, sem mostrar nada de estranho, o que deixou Wang Pengpen bem mais tranquilo. A água da casa do senhor é realmente doce, não consegui evitar. Wang Pengpen sorriu, também sem jeito. Senhor, essa concha de água é muito boa, feita de cabaça, não é? Não sei se o senhor poderia me fazer a gentileza de cedê-la. Estou disposto a trocá-la por pedras espirituais. Na verdade, Wang Pengpen não tinha muita esperança. Afinal, esse é um artefato espiritual de nível nada baixo. Como ele poderia vendê-lo para ele? Quem diria que Jian Quan assentiria? É só uma concha de água, pode pegar, mas não diga que pegou aqui comigo. Para Jian Quan, essas coisas são feitas aleatoriamente, são coisas comuns. Na verdade, Jian Quan viu, na trajetória de vida de Wang Pengpen, a calamidade que estava por vir. Se a concha de água o ajudasse, que assim fosse. De qualquer forma, a pessoa morta voltará. Quanto ao quanto de poder ele poderá exercer com essa concha de água. Se ele conseguirá passar por essa calamidade, depende dele. Afinal, um artefato divino não é tão fácil de controlar. Depois de ouvir, Wang Pengpen ficou muito animado e correu para pegar a concha de água e abraçá-la. Parecia que estava abraçando o marido. Wang Kelly, por outro lado, estava com uma expressão de desgosto, sentindo que não deveria ter trazido essa irmã hoje. Mas a realidade é que foi ele quem implorou a Wang Pengpen para trazê-lo hoje. Wang Pengpen conversou mais um pouco sobre coisas e tal, e então se despediu e foi embora. Nos dias seguintes, Jian Quan raramente saía para clinicar, porque a maioria vinha procurá-lo. Jian Quan também não recusava, curava quem podia. Nesse dia, uma criança vestida com roupas esfarrapadas e pele escura chegou à porta da casa de Jian Quan. No entanto, a criança estava hesitante, parecendo um pouco tímida. No final, a criança mordeu os lábios. Como se tivesse tomado uma decisão, caminhou para frente e bateu na porta. Logo a porta se abriu. Jian Quan estava parado dentro da porta, um pouco confuso. Xiao Eizi. Por que você veio? Aconteceu alguma coisa? Jian Quan conhecia essa criança. Seu sobrenome é Kai, seu nome é Chuchu. Como sua pele é relativamente escura, todos o chamam de Xiao Eizi. Xiao Eizi Kai Chuchu hesitou por um bom tempo antes de dizer, irmão Jian Quan. Você pode me ajudar a ver a doença da minha irmã? Mas eu não tenho dinheiro. Pode sim. É fácil de resolver, vamos agora mesmo. Jian Quan foi muito direto. Virou-se para pegar uma caixa. Xiao Eizi ficou um pouco pasmo, já concordou. Eu nem comecei a ser sentimental. A situação da família de Xiao Eizi era conhecida na aldeia. O pai morreu cedo. A mãe não aguentou e abandonou Xiao Eizi e sua irmã, Kai Tieshui. Além disso, a irmã, Kai Tieshui, contraiu uma doença estranha. Não pode ver a luz do sol o ano todo. Assim, o fardo da vida caiu sobre os pequenos ombros de Kai Chuchu, que é muito lamentável. Logo, Jian Quan e Kai Chuchu chegaram à casa dele. Viram, no quarto escuro, em uma cama feita de flocos de algodão esfarrapados, uma menininha magra e esquelética deitada. Depois que os dois entraram, a menina levantou os olhos fracos e olhou para eles. Seus olhos estavam sem vida, como se tivessem perdido a esperança na vida. Jian Quan sentiu o coração apertar. No entanto, ele também não se sentiu culpado por não ter vindo curá-la antes. Afinal, existem milhares de pacientes. Ele não tem a obrigação de curar um por um, nem conseguiria curar todos. Kai Chuchu chegou à frente da cama. Segurou a mão de Kai Tieshui. Irmã, eu voltei. Kai Tieshui disse com uma voz fraca, irmão, não desperdice seus esforços.
Desista de mim, eu não quero mais ser um fardo para você. Cai Chuchu. Não se preocupe, irmã. Desta vez, eu trouxe o irmão Jian Quan. Suas habilidades médicas são excelentes, ele certamente poderá te curar. Cai Chishui balançou a cabeça, sem dizer nada. Seus olhos fitavam o teto sem vida, obviamente sem muita esperança. Essa doença não é comum, hein? Irmão Jian Quan, pode curar? Cai Chuchu perguntou apressadamente. Seu rosto estava cheio de preocupação. Jian Quan assentiu. Essa é fácil de curar. Em seguida, explicou. A doença da sua irmã é causada pela falta de um certo elemento anticorpo no corpo. Portanto, ela não suporta a luz do sol. Essa doença também é conhecida como a doença do vampiro. O que é um vampiro? Cai Chuchu e Cai Chishui olharam para Jian Quan ao mesmo tempo. Seus olhos estavam cheios de curiosidade. Jian Quan, um vampiro é como um morcego, sai à noite e não suporta a luz do sol. Essa doença não é muito grave, mas como ela não vê a luz do sol há anos e também não recebe nutrição suficiente. Então, o corpo de Cai Chishui ficou excepcionalmente fraco e, como ele ficou em casa por muito tempo, Cai Chishui também desenvolveu alguns problemas psicológicos. Jian Quan arrumou uma caixa de chicotes e disse, você volta comigo para pegar remédios na minha casa. Cai Chuchu baixou a cabeça. Irmão Jian Quan, obrigado. Até Cai Chishui virou a cabeça e disse fracamente, obrigado, irmão Jian Quan. Jian Quan estendeu a mão e tocou a cabeça de Cai Chuchu. Ok, viva bem no futuro. Esforce-se para me retribuir. Cai Chuchu cerrou os punhos. Eu definitivamente vou trabalhar duro. De volta para casa, Jian Quan pegou o arroz espiritual que havia armazenado no espaço e preparou uma refeição. Ele também colheu alguns vegetais para cozinhar e, em seguida, serviu 2 tigelas grandes para Cai Chuchu, e então colocou o remédio preparado, pendurado no pescoço dela. Xiao Eizi, sua irmã precisa urgentemente de nutrição. Leve o arroz para ela comer primeiro e depois ferva o remédio para ela beber. Cai Chuchu olhou para as 2 grandes tigelas de arroz perfumado. Seus olhos ficaram vermelhos e úmidos. Irmão Jian Quan, eu definitivamente vou te retribuir. Nos dias seguintes, Jian Quan preparava refeições para Xiao Eizi todos os dias e também lhe dava um remédio. Depois de alguns dias, Cai Chishui se recuperou muito rapidamente e não tinha mais medo da luz do sol. Além disso, com as refeições diárias de Jian Quan nesses dias, a pessoa também ficou muito mais enérgica. Hoje, os dois trouxeram o peixe que acabavam de pescar no rio para a casa de Jian Quan, enquanto Jian Quan estava jogando xadrez com Lao Bai. Só se viu que os olhos de Lao Bai estavam vermelhos e seu rosto estava cheio de distorção. Jian Quan levantou a mão. E ele repreenderia a banqueta redonda. Uau! Como você pode pensar assim? No entanto, admito que o cheque é muito forte, mas quando eu uso este movimento grande unidade do céu e da terra, eu me pergunto como o cheque deve responder. Dizendo isso, Lao Bai segurou uma peça na mão e bateu no tabuleiro de xadrez. Instantaneamente, todas as peças do tabuleiro de xadrez pularam. Em um instante, tudo ficou uma bagunça. Jian Quan ficou particularmente sem palavras olhando para ele. Esta é a razão pela qual Jian Quan não gosta de Lao Bai. Jogando xadrez. Este é um velho fedorento no xadrez. Não apenas quando joga xadrez. Seu temperamento é particularmente ruim, mas uma vez que ele percebe que não consegue vencer, ele também gosta de usar o movimento Grande Unidade do Céu e da Terra para destruir o tabuleiro de xadrez. Grande Unidade do Céu e da Terra era originalmente um movimento muito legal, mas foi transformado em um movimento ruim por este velho. Jian Quan, você diz. Se você não consegue vencer, então você não consegue vencer. Por que você fez isso? Você não pode perder? Lao Bai repreendeu a banqueta redonda. Quem não consegue vencer? Quem não pode perder? Se você é capaz, venha jogar outra partida. Ei, velho fedorento no xadrez. Não vou jogar. Jian Quan suspirou. Lao Bai continuou tagarelando. Quem é um velho fedorento no xadrez? Não, temos que jogar outra partida. Desta vez, vou usar a grande magia demoníaca celestial e ver como você deve responder. Jian Quan estava prestes a falar, quando a campainha tocou. Jian Quan foi imediatamente perdoado e rapidamente foi abrir a porta. Irmão Xiao Eizi, irmã Chishui, por que vocês estão aqui? Jian Quan ficou um pouco surpreso. Xiao Eizi Cai Chuchu entregou o peixe em sua mão para Jian Quan. Irmão Jian Quan, nossa família não tem nada. Este é o peixe que acabamos de pescar no rio. Para você comer. Jian Quan recusou.
Não, não precisa. Vocês guardem para comer. Xiao Eizi insistiu e disse um pouco envergonhada ao mesmo tempo. Irmão Jian Quan, por favor, aceite o primeiro. Na verdade, desta vez viemos aqui para pedir sua ajuda. Oh, então é isso. Jian Quan não teve escolha a não ser aceitar o peixe. E os levou para dentro. Assim que entraram, Kai Che-shui ficou maravilhada com o cenário do pequeno pátio. Este lugar é tão confortável, tão fresco. Em comparação com o choque e a curiosidade de Kai Che-shui, Xiao Eizi não achou estranho. Esta não era a primeira vez que ela vinha aqui. Especialmente recentemente, ela tem vindo aqui todos os dias. Embora seja assim. Xiao Eizi ficou chocada quando entrou pela primeira vez. Jian Quan os levou para se sentarem sob a videira. E então foi ferver água para eles. Xiao Eizi não bebeu, mas abriu a boca diretamente. Irmão Jian Quan, eu quero me esforçar para retribuir a você, mas eu não sei nada. Jian Quan estava envergonhado. Xiao Eizi, você entende que a lei não pode ser transmitida levianamente? Jian Quan sabe sua própria força, ele não pode ensinar coisas aos outros aleatoriamente. Ele não é um grande ser supremo. Xiao Eizi ficou um pouco desapontada depois de ouvir, e os olhos de Kai Che-shui ao lado ficaram ainda mais vermelhos. Era tão difícil para ela e seu irmão. Era tudo culpa dela por arrastar seu irmão para baixo. Jian Quan disse apressadamente. Ele e o irmão estão em apuros. É tudo culpa minha por estar atrapalhando o irmão. Jian Quan disse apressadamente. O que quero dizer é, observe primeiro, depois aprenda com o mestre e então te ensino as coisas. As duas crianças levantaram a cabeça ao mesmo tempo. É isso que você quis dizer? Jian Quan pegou um livro de ervas medicinais e deixou para Kai Chuchu memorizar, para depois pegá-lo de volta. Decore tudo, e então eu vou te testar. Kai Chuchu estava novamente em apuros. Mas eu não sei ler. Jian Quan colocou a mão na testa. Tudo bem, então você vem amanhã, eu te ensino outras coisas. Na manhã seguinte, Kai Chuchu chegou bem cedo. Jian Quan pegou a cesta nas costas. Jogou uma enxada para Kai Chuchu. Vamos lá, Xiao Eizi. Eu vou te ensinar a plantar. Se você conseguir persistir, eu te aceito como discípulo. Kai Chuchu pegou a enxada em choque. Plantar, irmão Jian Quan? Eu sei plantar. Jian Quan carregou a enxada. Você não sabe nada. Há muito conhecimento nisso. Vamos lá, tudo bem. Embora Kai Chuchu não estivesse convencido, ele ainda seguiu honestamente. Agora é a época da semeadura da primavera. E Lu Jianping frequentemente sai para praticar medicina, então ele entregou todos os campos para Jian Quan plantar. Afinal, é preciso entregar grãos. Então, Jian Quan pegou as sementes de milho do espaço e plantou no campo. Quanto aos arrozais, cuidar deles é muito problemático. É melhor plantar milho também. Chegando ao campo, Jian Quan cavava de um lado e plantava as sementes, enquanto explicava os pontos-chave para Xiao Eizi. Xiao Eizi não se importou no começo, achando que tinha mais experiência do que Jian Quan. Mas quanto mais ouvia, mais estranho ele se sentia, porque havia alguns pontos que ele também não sabia. Como fertilizantes, como a profundidade da cova, como a espessura da terra para enterrar. Esses pequenos detalhes aparentemente sem importância são fatores importantes que afetarão o crescimento das culturas no futuro. Lentamente, Kai Chuchu começou a se dedicar a isso, mas é realmente cansativo. Em apenas uma manhã, Kai Chuchu estava exausto, sem fôlego. E bolhas se formaram em suas mãos. Em teoria, ele também planta normalmente. E seu corpo se exercita regularmente, não deveria estar tão cansado. Principalmente por causa da velocidade de Jian Quan. É muito rápido e ele está constantemente o pressionando, às vezes o deixando perdido. Na verdade, Jian Quan fez isso para ver a perseverança de Kai Chuchu, então ele deliberadamente lhe deu uma enxada comum. Enquanto a enxada divina Negu Shenji em sua mão, cavar por um dia não só não cansa, mas também o deixa mais revigorado. Só quando o sol se pôs, os dois pegaram as enxadas e voltaram. E as pernas de Kai Chuchu tremiam enquanto ele caminhava. Ande mais rápido, vá chamar Tai Shui para vir jantar em casa. Jian Quan não se esqueceu de insistir. Xiao Eizi imediatamente se animou e correu como um raio. Mas mancava. De volta para casa, Jian Quan preparou uma mesa cheia de pratos. Xiao Eizi e Kai Tai Shui vieram ajudar a servir os pratos. Assim que começaram, os dois irmãos começaram a devorar tudo. Jian Quan pegou um pedaço de vegetal e não pôde deixar de dizer: coma mais devagar. Kai Tai Shui, com a boca cheia de arroz,
a comida feita pelo irmão Jian Quan é tão deliciosa. Nós não conseguimos resistir. Cai Taishui conseguiu se recuperar tão rapidamente nesses dias. Grande parte disso se deve a comer a comida feita por Jian Quan. É realmente deliciosa. Além disso, Cai Taishui sentiu que depois de comer a comida feita por Jian Quan, ele se sentia particularmente bem disposto. Depois do jantar, os três começaram a conversar. Durante a conversa, eles também falaram sobre a origem do nome de Cai Taishui. Na verdade, não é nada demais. É que Cai Taishui era muito magro e fraco quando nasceu, então seus pais o chamaram de Taishui, esperando que sua vida fosse tão dura quanto um martelo de ferro, e que ele crescesse em paz e segurança. Enquanto conversavam, Xiao Weizi e Cai Chuchu adormeceu encostado em um pilar ao lado. Jian Quan o carregou para um quarto vago na cabana para dormir, enquanto Cai Taishui brincou com Xiao Lai por um tempo e então foi para casa. Nos dias seguintes, Xiao Weizi e Cai Chuchu seguiu Jian Quan para plantar todos os dias. Inevitavelmente, outros aldeões os viram no caminho e perguntaram. Xiao Weizi sempre respondia da mesma forma. Ouvindo os aldeões rirem alto, as habilidades médicas de Jian Quan são inegáveis. Quanto a plantar, definitivamente não é tão bom quanto nós, velhos. Você não foi enganado por Jian Quan para ajudá-lo a plantar, certo? Depois de ouvir isso, Cai Chuchu apertou a enxada e rebateu. Claro que não. O irmão Jian Quan é muito bom em plantar. Já decidi tomá-lo como meu mestre. Vocês, velhos, esperem para ver. Palavras de Xiao Weizi imediatamente causou uma explosão de riso. Em poucos dias, Jian Quan plantou todos os campos. Então disse a Xiao Weizi, você passou na minha avaliação. Você está disposto a me ter como mestre? Xiao Weizi acenou com a cabeça apressadamente depois de ouvir. Irmão Jian Quan, eu quero. Jian Quan sorriu. Ainda me chama de irmão? Já mudou, mestre. Xiao Weizi gritou apressadamente. Naquela noite, Jian Quan realizou a cerimônia de discipulado. Segurando o chá oferecido por Xiao Weizi, Jian Quan disse, antes de você, eu aceitei um total de 5 discípulos. O primeiro discípulo é Yifan, o segundo é Gao Bai, o terceiro discípulo é o Enpin Shen, o quarto é Zhao Zijian, o quinto é Jin Shi. Você é o sexto. Xiao Weizi ficou surpreso ao ouvir. Eu tenho 5 irmãos mais velhos? Eu sou o sexto? Então, onde estão meus irmãos? Por que eu não os vi? Jian Quan disse levemente, haverá uma chance de se encontrarem no futuro. Então, Jian Quan deu muitas sementes de milho para Xiao Weizi e pediu que ele plantasse seu campo o mais rápido possível. Em seguida, também lhe deu uma enxada. Xiao Weizi concordou apressadamente. Nos dias seguintes, Xiao Weizi plantou todos os seus campos. E Jian Quan lhe deu outra tarefa, cultivar pomares em terras não cultivadas. Neste dia, Xiao Weizi estava cultivando na montanha. Nesse momento, ele estava ainda mais bronzeado. Xiao Weizi, empresta-me a enxada. Encontrei uma erva medicinal, mas não trouxe a enxada. Nesse momento, um tio mais velho correu. Xiao Weizi o reconheceu. Seu nome é Lu Dadong. Normalmente, Xiao Weizi o chama de tio Dadong e ele não recusou. Entregou a enxada para outra pessoa. Em poucos dias, Xiao Weizi Cai Chuchu já havia cultivado a montanha de sua casa e plantado árvores frutíferas. Hoje, Cai Chuchu veio à casa de Jian Quan. Porque hoje Jian Quan disse que iria ensiná-lo algo mais. Quando chegou ao pátio, Jian Quan já havia se levantado e estava lavando a boca. Mestre! Cai Chuchu apressou-se para a frente. Jian Quan, você veio. Espere um pouco. Logo, Jian Quan terminou de se lavar. Xiao Weizi, hoje o professor vai te ensinar uma arte marcial. O professor a chamou de Kun Quan. Jian Quan estava de pé no gramado e disse para Cai Chuchu, mas, mestre, para que serve aprender isso? Eu não brigo. Cai Chuchu perguntou sem entender. Jian Quan, seu tolo. O professor sabe que você é muito obediente e não gosta de causar problemas. Mas você já pensou? Se um dia alguém intimidar sua irmã, o que você deve fazer? Cai Chuchu ficou atordoado. Então seus olhos se arregalaram lentamente. Sim, mestre, eu quero aprender com você. Eu quero proteger minha irmã. Jian Quan acenou com a cabeça. Ok, observe atentamente. Com isso, Jian Quan deu um passo à frente e mostrou, saltando no ar. Então seus ombros se moveram constantemente, empurrando para a esquerda e para a direita. Em seguida, deu um passo à frente e bateu com as palmas das mãos no chão, terminando a sequência. Jian Quan olhou para Cai Chuchu. Entendeu claramente, Cai Chuchu. Mestre,
Como é que eu sinto que essa arte marcial é um pouco vergonhosa? Posso não praticar? Jian Quan. Não tem problema, mas quando você vir sua irmã sendo intimidada, você só pode ficar impotente ao lado e aquelas pessoas ainda vão te segurar, deixando você assistir sua irmã sendo intimidada sem parar. Pare de falar, Cai Chuchu disse apressadamente, eu pratico. Eu devo me tornar forte. Jian Quan então acenou com a cabeça. Isso é ensinável. No tempo seguinte, Cai Chuchu praticou Kung Quan incessantemente. O que ele e Jian Quan não podiam ver era: toda vez que Cai Chuchu praticava, a energia espiritual circundante fluía para seu corpo. Vale Xuan Ying. Hoje é uma ocasião sem precedentes, porque hoje é a grande competição da seita. Aqueles que se classificarem bem não só receberão uma grande recompensa, mas também aumentarão seu status dentro da seita. Wang Pengpen estava segurando uma concha de água no meio da multidão, com excitação estampada no rosto. Minha concha! Finalmente esperamos por isso. Desta vez, o objetivo é um discípulo interno. Após a celebração, os discípulos da seita começaram a subir ao palco, um após o outro. As mãos de Wang Pengpen apertavam cada vez mais a concha de água. Essa não é a irmã marcial Wang Pengpen? O que você vai fazer com essa concha de água? Discípula serva, ainda não trabalhou o suficiente? Que tal eu informar a seita para que você volte a ser uma discípula serva? Nesse momento, uma mulher ao lado se aproximou e disse de forma irônica. A mulher estava vestida de forma luxuosa. Ela segurava uma espada de jade, parecendo etérea, mas seu rosto revelava acidez e maldade. Essa pessoa se chama Yu Qiaoxia e entrou na seita ao mesmo tempo que Wang Pengpen. No início, ambas eram discípulas servas. No entanto, mais tarde, Yu Qiaoxia usou sua beleza para negociar com os discípulos do núcleo interno. Não só se tornou uma discípula externa alguns meses antes, como também obteve muitos recursos. Então, cada vez que se encontram, Yu Qiaoxia sempre tem um senso infinito de superioridade, muitas vezes zombando de Wang Pengpen. Wang Pengpen não ia tolerá-la. Não é da sua conta. Não me deixe te encontrar na competição de artes marciais. Caso contrário, vou rasgar sua boca. Yu Qiaoxia sorriu coquetemente. Irmãzinha. Já fiz os preparativos. Você saberá quando chegar a hora. Enquanto falava, ela levantou a espada de jade em sua mão. Isso foi dado a mim pelo irmão marcial Sênior Liu. É uma espada de jade de nível artefato, ainda refinada pelo grão-mestre imensurável. Espero que, quando chegar a hora, sua concha de água possa bloqueá-la. Wang Pengpen estava prestes a retrucar, quando de repente percebeu que a concha em seus braços estava tremendo constantemente. Parecia estar muito animada. Ou melhor, parecia estar se sentindo extremamente insultada. Vendo Wang Pengpen em silêncio, Yu Qiaoxia pensou que ela estava com medo e riu com desdém. O sino tocou no palco. Nesse momento, a voz do ancião anfitrião da competição de artes marciais. Segundo o mercado. Wang Pengpen contra Yu Qiaoxia. Por favor, subam ao palco. Ao ouvir a voz do ancião, Wang Pengpen entendeu instantaneamente o que Yu Qiaoxia quis dizer antes. Então, inconscientemente, olhou para Yu Qiaoxia e viu exatamente o rosto presunçoso de Yu Qiaoxia. Mas tudo bem, espere e veja se eu não rasgo sua boca. Wang Pengpen sussurrou e caminhou em direção ao palco. Rapidamente, as duas se posicionaram. Yu Qiaoxia parecia satisfeita. Irmãzinha, não diga que a irmã mais velha está intimidando você. Eu vou deixar você atacar primeiro. Então, não serei educada. Wang Pengpen não perdeu tempo e levantou a concha de água. Mas os discípulos atenciosos abaixo notaram que a mão de Wang Pengpen que segurava a concha de água estava tremendo, como se fosse por medo. Na verdade, o que eles não sabiam era que não era a mão de Wang Pengpen que estava tremendo, mas a concha de água, porque estava muito animada. E nesse momento, Wang Pengpen já estava correndo em direção a Yu Qiaoxia com a concha de água. Ao mesmo tempo, a concha de água em sua mão foi lançada. Nesse momento, Yu Qiaoxia sentiu que algo estava errado e imediatamente levantou a espada de jade para se defender. Um som como de uma bolha estourando soou. Quem não soubesse pensaria que era a concha de água de Wang Pengpen sendo perfurada pela espada de jade. Mas os discípulos abaixo arregalaram os olhos, com descrença escrita em seus olhos. Como isso é possível? Os poucos anciãos assistindo também estavam incrédulos. Porque no momento em que a concha de água e a espada de jade se encontraram, a espada de jade inteira se transformou diretamente em pó, que voou com o vento. E a concha de água não diminuiu a velocidade.
continuando a golpear Yukiauxia. Yukiauxia estava apavorada. Ela queria escapar, mas seu corpo parecia estar preso por algum tipo de força, incapaz de se mover. O que deixou Yukiauxia ainda mais chocada foi que ela realmente aproximou seu rosto. Pará! Um estalo soou. O rosto de Yukiauxia e a concha de água tiveram um contato íntimo. Em meio a gritos miseráveis, Yukiauxia foi arremessada para fora, voando diretamente para fora do palco. Yukiauxia caiu como um cachorro morto, lutando dolorosamente algumas vezes no chão. Competição. Vitória. Wang Pempem. O ancião anfitrião disse incrédulo. Os discípulos e anciãos abaixo ficaram todos atordoados. Eles estavam se perguntando se Wang Pempem era muito forte ou se Yukiauxia era muito fraca. Ninguém achava que era o mérito da concha de água, porque parecia muito comum. Era apenas uma concha de água comum. Só que estava nas mãos de Wang Pempem. Wang Pempem, por que você ainda não desceu do palco? O ancião anfitrião viu Wang Pempem ainda parada ali, atordoada, então abriu a boca para lembrá-la. Wang Pempem se virou e desceu do palco. Todos os discípulos que a encararam viram seu rosto corado de excitação. Todos pensaram que ela estava emocionada por ter vencido a competição. Mal sabia Wang Pempem que ele estava excitado com o poder da faixa de água. O que todos não sabiam era que Wang Pempem só descobriu ao usar a faixa de água que ela tinha uma habilidade aterrorizante de amplificar o poder espiritual. Quanto ao quanto especificamente ela poderia amplificar, Wang Pempem não conseguia dizer. Agora mesmo, ele obviamente usou menos de 1/10 do seu poder espiritual, mas desencadeou um poder aterrorizante. Além disso, Wang Pempem sentiu que a faixa de água parecia ter uma certa função de bloqueio, mas a batalha terminou muito rápido agora. E ele não conseguiu sentir especificamente, então não conseguiu confirmar. Depois, Wang Pempem subiu ao palco sucessivamente. Nenhum dos oponentes que o enfrentaram conseguiu resistir a uma faixa. Rapidamente, Wang Pempem passou de fase e derrotou os generais com sua força no 5º nível de refino, incluindo os oponentes do 5º, 6º e 7º níveis de refino que ele encontrou depois. Nenhum conseguiu resistir ao seu ataque. O mesmo aconteceu na batalha dos 8 melhores, enfrentando oponentes do 9º nível de refino. A batalha final também foi sem suspense. Wang Pempem ganhou o primeiro lugar. Desde então, Wang Pempem se tornou um discípulo da seita interna e ganhou um apelido, o mestre da faixa de suspensão. No pequeno pátio de Jianquan, Xiao Lai estava deitado sob a videira, tomando sol. Lao Bai cortou o terreno e estava deitado sob a videira dormindo, enquanto Jianquan estava praticando punho conjunto com Kai Chuchu. Enquanto praticava, Jianquan também cantava Chicken You Are So Beautiful. Kai Chuchu, bum bum bum. Neste momento, uma batida na porta soou. Pequeno Izê, vá abrir a porta. Jianquan disse enquanto caminhava em direção à videira. Ok. Mestre. Kai Chuchu correu apressadamente e abriu a porta. Kai Chuchu disse, vindo da porta. Da porta, veio a voz surpresa de Kai Chuchu. Do lado de fora da porta, Kai Chuchu levou Lu Dadong para a frente de Jianquan. Irmão mais velho Dadong, você está? Jianquan perguntou, surpreso, olhando para o bloco de ferro que Lu Dadong estava segurando. Lu Dadong sorriu um pouco timidamente. Irmão Jianquan. Desta vez, vim pedir que você me ajudasse a fazer uma enxada. Desde a última vez que peguei a enxada de Kai Chuchu emprestada. Quando Lu Dadong voltou e usou sua própria enxada, ele sentiu que não conseguia usá-la bem. Nos últimos dias, ele também trocou por uma nova, mas ainda não conseguia usá-la bem. Naquele momento, ele se lembrou de Kai Chuchu dizendo que sua enxada foi dada por Jianquan, então ele veio dar uma olhada. Jianquan, como o irmão mais velho sabe que eu sei forjar? Lu Dadong coçou a cabeça e contou sobre o dia em que pegou a enxada emprestada. Lu Dadong, você vê. Você pode me ajudar a fazer uma? Jianquan disse, sim, posso. Mas eu tenho um pedido. Lu Dadong perguntou apressadamente, que pedido? Jianquan disse, não pode ser levada para fora da aldeia. Lu Dadong acenou com a cabeça apressadamente. Ok, prometo não levar para fora. Jianquan apontou para o chão. Então coloque o ferro lá e venha pegar amanhã. Lu Dadong acenou com a cabeça repetidamente. Ok. Na manhã seguinte, Lu Dadong correu para pegar a enxada. Jianquan já a havia forjado e a entregou a ele. Lu Dadong pegou a enxada e olhou para ela repetidamente, acariciando-a sem parar. Se você apenas olhasse para sua expressão, pensaria que ele estava acariciando sua esposa.
Esta enxada é tão linda, é essa a sensação. Jian Quan. Irmão mais velho Dadon, lembre-se do nosso acordo. Lu Dadon acenou com a cabeça apressadamente em concordância. Com certeza não vou levar para fora da aldeia. O que Jian Quan não esperava era que Lu Dadon se gabava de sua enxada toda vez que encontrava pessoas da aldeia, e como resultado, todos na aldeia sabiam que Jian Quan sabia forjar ferro e que ele forjava muito bem, então eles vieram bater à sua porta um após o outro. Que enxadas, foices, panelas de ferro, espátulas. Todos vieram procurar Jian Quan para forjar. Por causa dessa correria, Jian Quan ficou ocupado por 3 meses. Finalmente, ele terminou de forjar todos os utensílios de ferro do pessoal da aldeia. Hoje, o milho que Jian Quan plantou ficou amarelo e pode ser colhido. Muitas pessoas da aldeia vieram ajudar. O que surpreendeu as pessoas foi que a colheita de milho plantada por Jian Quan foi excepcionalmente boa. Cada planta rendeu 6 ou 7 espigas. Além disso, as espigas eram grandes e uniformes. Você deve saber que o milho que eles plantavam rendia no máximo 2 espigas, e a segunda espiga era particularmente pequena. Naquela época, eles zombavam de Jian Quan por ser apenas bom em medicina e não saber como cultivar. Desta vez, ele deu um tapa na cara deles. A maravilha não para por aí. Normalmente, ao colher milho, parecia que estava com coceira no corpo, mas desta vez não só não coçou, como me senti muito confortável por estar no milharal. Durante a colheita, Jian Quan usou o milho colhido para cozinhar para eles. As pessoas que ajudaram ficaram maravilhadas depois de comer, não só era delicioso, como também dava energia. Mas um dia de trabalho não os cansava, e depois de terminarem a colheita de Jian Quan, todos ajudaram de novo a colher o milho do Xiaoezi e da família de Tai Chuchu também. Jian Quan, depois de terminar, moveu a maior parte do milho para a casa do chefe da aldeia, Lu Jianping. Neste momento, Jian Quan percebeu que Lu Jianping tinha machucado a perna. Jian Quan sempre pensou que Lu Jianping estava ocupado. Então não o chamou para ajudar a colher o milho, não imaginava que tinha machucado a perna. Chefe da aldeia, você machucou a perna, por que não me disse? Jian Quan estava cheio de preocupação. Estava a verificar o pulso de Lu Jianping. O rosto de Lu Jianping estava pálido, parecendo excepcionalmente abatido. Está tudo bem, pequeno Jian Quan, mas ultimamente não posso sair para praticar medicina. Além disso, também é difícil resolver problemas para a aldeia. Pequeno Jian Quan, pensei muito sobre isso. Que tal eu te dar o lugar de chefe da aldeia? Este meu velho osso temo que não vá durar muito. Jian Quan balançou a cabeça. Como pode ser assim? Receio que as pessoas da aldeia não concordem. Lu Jianping sorriu. Está tudo bem, na verdade já falei com eles. A partir de hoje, você é o chefe da aldeia de Qingyan. Jian Quan pegou uma caixa e tirou um pêssego de dentro. Essas coisas falaremos mais tarde, coma isso rápido. Lu Jianping sorriu. Sorriu muito feliz. Ainda bem que o pequeno Jian Quan me entende, sabe que não gosto de tomar remédio. Gosto de comer fruta. Jian Quan foi lavar o pêssego e depois entregou a Lu Jianping para comer. Este pêssego foi colhido da árvore de pêssego no espaço antes, pode aumentar a longevidade em 30.000 anos. E tem muitos efeitos inesperados. Aquela árvore de pêssego ainda está viva e agora está plantada no quintal de Jian Quan. Lu Jianping comeu muito seriamente, com lágrimas nos olhos enquanto comia. Não esperava que este meu velho osso ainda tem alguém para me acompanhar e cuidar de mim. Vale a pena morrer agora. Jian Quan, por que tantos sentimentos? Espere melhorar e arranje um parceiro, tenha 10 ou 8 filhos, então terá companhia. Ha 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 ha. Lu Jianping começou a rir alto. Pequeno Jian Quan, você sempre gosta de brincar comigo. Jian Quan, na hora você vai saber. Enquanto eles falavam, os representantes de cada família da aldeia vieram. Jian Quan ajudou Lu Jianping a levantar-se e foi para o pátio. Lu Jianping anunciou a todos que estava a ceder o cargo de chefe da aldeia Jian Quan. Todos apenas discutiram um pouco e não tiveram muitas opiniões. Alguns até expressaram apoio. Afinal, Jian Quan ainda tem alguma reputação na aldeia. Boas habilidades médicas. Sabe adivinhar a sorte, ver o Feng Shui, sabe plantar, sabe forjar ferro. A partir de hoje, Jian Quan tornou-se o novo chefe da aldeia de Qinxian. Jian Quan estava em frente a todos. Não se preocupem, farei bem este trabalho de chefe da aldeia. Se tiverem problemas no futuro, venham falar comigo. Todos concordaram. Então Jian Quan deixou-os dispersar.
Depois que Jian Quan saiu por pouco tempo, Lu Jianping estava deitado na cama. De repente descobriu que a perna não doía mais, e as vértebras lombares e as articulações que doíam frequentemente antes estavam todas boas. Lu Jianping saltou rapidamente e então toda a pessoa ficou atordoada. Quando me tornei tão ágil? Lu Jianping lembrou-se de repente do pêssego que Jian Quan lhe tinha dado para comer. Abriu rapidamente a porta e correu para a casa de Jian Quan. Desta vez, ele verificou que ele realmente se tornou ágil. A velocidade de Lu Jianping era muito rápida, como o vento. Os outros velhos da aldeia abanaram a cabeça depois de ver, este velho Lu não quer a vida, correndo tão rápido. Não tem medo de que os ossos se desmoronem? Sim, talvez ele tenha desistido de si mesmo. Outro velho acenou com a cabeça. Se você desistir de si mesmo, consegue correr tão rápido? Corra um pouco para eu ver. Eu estava apenas a dizer. Rapidamente, Lu Jianping abriu o portão do pátio da casa de Jian Quan. Por acaso viu Jian Quan lavar os pés. Chefe da aldeia, como veio? Jian Quan quase levantou a cabeça. Lu Jianping olhou para o pátio e descobriu que havia muitas coisas brilhantes dispostas no pátio. Coloridas, muito bonitas. E debaixo da latada de uvas feita por Jian Quan, havia também algo brilhante que iluminava toda a área sob a videira. Lu Jianping apenas apontou para a coisa brilhante.